em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 283. Eu sou Rafael Arinelli e que falta faz um celular? Olá, eu sou a Angélica do MasmorraCast e eu tenho um banheiro onde que tem cortina também, eu tenho medo disso. Olá, eu sou a Raquel do Cappuccino Cast e no meu universo eu estava tomando um cafezinho com a senhora Bates. Muito bom, espero que com ela viva. Oh. Olha, ela tava por trás, eu não tava vendo a face dela, sabe? Ela tava meio escondida, ela deixou o café lá e foi lá, só ficou conversando comigo, eu nem vi a cara dela. Mas, tá. Norma! Eu sou Daniel Cury e todo mundo fica meio louco de vez em quando, né? É, todo mundo. Como que é? De médico e louco, todo mundo tem um pouco, é isso? É. Muito bem, meus amigos, estamos aqui neste novo podcast Cinemação 283, para falar sobre um clássico. A gente adora trazer um filme clássico aqui para daí filosofar em cima dele, né? E dessa vez a gente vai conversar sobre mais um clássico aqui do Hitchcock, né? Afinal de contas, a gente já falou um tempo atrás aí sobre Um Corpo que Cai, e agora a gente vai falar sobre Psicose, um dos grandes filmes aí desse diretor, que, né, é um mestre aí da parte de suspense, terror e tal do cinema americano. E para bater esse papo, a gente trouxe aqui a Angélica Hellish, que já esteve aqui no podcast do Cinemação, ela que é lá do Masmorra Cine. Ela já esteve aqui no podcast 151 quando a gente falou sobre cinema e intolerância, e ela voltou no podcast 223 sobre O Sol é para Todos, um clássico também que a gente gravou no ano passado. Olha, Angélica, eu fico muito feliz de ter você aqui, mas fico muito chateado de a gente não te trazer com mais frequência, viu? Poxa, eu também gosto muito de estar aqui. Essa casa é muito confortável, muito segura. Eu gosto muito de falar com vocês sabem disso, né? Pode convidar que eu apareço sempre. Ah, que só legal. Chamar. Que bom, que bom. Angélica, diz um pouco aí pra quem não conhece, né? O que é o Masmorra Cine? O que você faz lá? Conta um pouquinho pra gente aí, porque pode ser que uma galera que esteja entrando agora aqui não conhece esse seu projeto. Então, lá no Masmorra Cine é o nosso endereço atual, né? A gente já foi Cine Masmorra, mudou pra Masmorra Cine. A gente trata basicamente de cinema alternativo, né? Que, como a palavra diz, é uma alternativa ao que está surgindo por aí, né? Então a gente busca um pouco mais esses cineastas que eles não são muito comentados e tal, que eles têm um trabalho muito autoral, né? Que seja, às vezes até desconhecido, né? E tal, e vale muito a pena. A gente tem essa proposta que a gente acredita que as pessoas devem conhecer um pouco mais de cinema fora do mainstream, né? Porque tem muito conteúdo, né? E tal. Hoje em dia se fala muito desses filmes de terror, por exemplo, né, que o pessoal até inventou aí uma alcunha aí de pós-terror, mas a gente tá sempre debatendo o cinema assim, de qualidade, que já existe há muito tempo, né? Então, se você quiser conhecer algo diferente e tal, a gente tem uns projetos bem maneiros, musicais, e o caramba, apareça lá que você vai ter muito conteúdo lá, porque a gente tá quase 10 anos no ar, né? Então, é bastante coisa. Nossa, sensacional, muito bom. Com certeza vai ter uma avalanche aí de pessoas do Cinemação que vai lá. Venham, vocês vão ser muito bem recebidos. Que legal, que legal. E temos a estreia aqui, né? Estreia do dia, estreia da vez aqui do podcast do Cinemação, que é a Raquel Machado, que veio lá do Bookstime Brasil. E aí eu fui falar pro Dani, pega lá os dados dela e tal. O Dani falou, olha, ela participa de podcast pra caramba. É isso mesmo, Raquel? É que tem um quadro no nosso querido Cappuccino Cast, né? Que é o cast que eu participo. É do site Bookstime Brasil, mas o nome do
podcast é Cappuccino Cast. Temos 4 quadros, né? O Cappuccino Cast, que é o principal, então falamos de vários aspectos da cultura pop. Então, já falamos também sobre cinema, falaram sobre Scorsese, falaram sobre... Não falaram ainda sobre Tarantino, vamos falar. Então, vamos falando. Tem temas literários, que são meus favoritos. Tem vários, é muito diversificado. Às segundas-feiras, tem um quadro que, como foi criado por mim, então eu participo bastante, que é o Expresso do Dia. Então, nós discutimos sobre um livro em específico, um livro ou uma HQ, né? Um livro ou uma HQ em específico, e falamos sobre essa obra, vamos aprofundando nessa obra. Também temos o nosso 24 Frames por Café, que é sobre cinema, e agora temos o Nerd Rock Café, que falamos sobre... É uma lista, uma playlist nerd com o tema. Então tem tipo, músicas da Disney, filmes de viagem no tempo, então... É bem interessante. Que legal, que legal. Olha, eu que sou um apaixonado por café, adorei o 24 frames por café. Todos têm a ver com café, né? Cappuccino, expresso. Achei muito legal. Eu também, se eu for ouvir, eu vou tomar muito café. Raquel, seja bem-vinda aqui ao Cinemação. Espero que os nossos ouvintes te recebam muito bem, deixando vários comentários aí, indo lá visitar você no seu podcast, né, também. Muito bem, então, gente, hoje a gente tem um papo muito bacana pra falar aí, né? Afinal de contas, Psicose é um clássico e a gente vai bater esse papo logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. Hoje o papo é sobre um clássico com duas pessoas sensacionais que a gente trouxe aqui e sem dúvida nenhuma você que já viu o clássico ou que tem vontade de falar sobre o clássico precisa mandar um comentário pra gente. Afinal de contas é com o seu comentário que a gente traz mais conteúdo ainda pro nosso podcast. Então se você quer mandar seu comentário pra gente, envie pro e-mail contato@cinemação.com ou também no post desse podcast que fica lá no nosso site, no cinemação.com, tem um espaço lá para comentários. Você pode ir lá, escrever o seu comentário que a gente vai ler aqui. Aliás, esse é um dos jeitos mais comuns que a gente recebe comentário, quando a galera entra no nosso site e escreve lá no post do podcast. Então fica aqui o convite para você deixar seu comentário e também conhecer o nosso site, o cinemação.com. E Dani, na semana passada a gente teve aí um pequeno delay, né, no nosso episódio, que costuma sair todas as sextas-feiras, ele sai, e dessa vez ele saiu no domingo, né? Você sentiu falta do episódio na sexta, Dan? Eu fiquei com saudade, fiquei nervoso olhando pro meu aplicativo, porque não chegava, né? E aí eu pensei assim, se a gente tivesse mais patrões, a gente poderia subir ele na sexta, né? Exatamente, essa que é a questão, né, Dan? Porque assim, a gente sobe ele lá e tal, mas o problema é que nem eu, nem o Dani, a gente vive do Cinemação. Cinemação é um hobby nosso, hoje é um hobby que se sustenta, que consegue se manter e tal, mas ainda assim ele não consegue, tipo, colocar eu e o Dani trabalhando apenas nisso. Então isso impossibilita que a gente faça algumas outras coisas. E na semana passada foi uma correria desenfreada, a gente não conseguiu editar o podcast a tempo, coisa que a gente sempre fez e que a gente sempre entregou o podcast nas sextas-feiras, 2 anos seguidos sem erro, sem falha nenhuma. E dessa vez, semana passada, aconteceu. Então, Dani, como é que as pessoas fazem pra de repente deixar eu e você trabalhando full time no Cinemação, criando um monte de coisa, vídeo, podcasts e tudo mais? É só se tornarem patrões ou patroas do Cinemação. E é muito fácil. Tem 3 diferentes plataformas para você fazer isso, mas você descobre todas elas no cinemação.com/contribua. Ou então entra no cinemação.com e clica no botãozinho escrito Contribua, logo no topo, lá do lado de todas as sessões. Aí você vai escolher a plataforma que for melhor para você. Tem o Patreon, tem o Apoia-se, tem o Padrim, e você escolhendo, você escolhe o valor que for melhor pra você, que couber no seu bolso, que você acha que a gente merece, e aí você vai se tornar um patrão do Cinemação, vai fazer parte do grupo no Facebook, vai fazer parte do grupo no WhatsApp, vai conhecer a galera, vai interagir com a gente a hora que você quiser, e ainda por cima vai contribuir para que a gente não atrase mais vezes o podcast, né? Afinal de contas, quanto mais dinheiro, mais a gente vai conseguir se dedicar ao Cinemação. Exatamente. E tem uma forma de deixar não só a gente, mas todos os podcasters do
Brasil muito felizes, não é, Rafa? É isso mesmo. E para você deixar todos os podcasters felizes, basta você ir lá na Pod Pesquisa. Nós estamos aqui incentivando a galera a ir na Pod Pesquisa, responder, né, todas as questões que estão lá, porque a Pod Pesquisa, ela vai ajudar a gente a criar um perfil do ouvinte de podcast, do ouvinte e do produtor de podcast. Isso ajuda com que a gente entenda melhor como está o mercado de podcasts aqui no Brasil e que nós que somos produtores de conteúdo, a gente consiga produzir um podcast melhor para você que ouve. Então lá tem questões muito relevantes, por exemplo, como que você escuta o podcast? É lavando a louça, é no carro? Você gosta de podcasts de 1 hora, de meia hora, de 2 horas, de 3 horas? Como que você gosta do seu podcast? Tudo isso vai ajudar a gente a entender melhor esse mercado e a gente vai se adaptando, né? Então a gente aqui do Cinemação, quando pede para você ir lá, é legal você ir lá e colocar que você ouve o Cinemação, porque também a gente vai receber em paralelo uma pesquisa do nosso público, da galera que ouve a gente. E aí a gente vai se adaptar. De repente você fala, nossa, eu gostaria de ter podcast de 4 horas. Olha aí, de repente a gente vai começar a fazer podcast de 4 horas, né, Dan? Exatamente. E daí é só ir lá no abpod.com.br/podpesquisa, né? É super fácil. Chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e mandaram seus comentários aqui pra gente, temos 2 comentários de podcasts passados, podcasts que, tá mexendo com o nosso público, todo mundo que ouve a gente, quer deixar comentário e tal. E um dos comentários que a gente recebeu foi do Bru Leão, e ele escreveu lá no podcast Cinemação 279 sobre a biografia do Jim Carrey, né, que a gente fez. Um podcast sensacional com o Braulio e com a Gisele, né, foi um podcast muito bacana, a gente conseguiu explorar vários aspectos da vida do Jim Carrey. E aí o Bru Leão mandou aqui pra gente o seguinte: oi meninos, faz tempo que eu não apareço por aqui, porque eu trabalho e alguns projetos me incapacitaram de ter tempo para ouvir os episódios e comentar, mas eu tô muito feliz que eu dei uma chance ao episódio de biografia sobre o Jim Carrey. Nunca fui muito fã, tirando quando era criança por causa de Ace Ventura, o Mentiroso e o Máscara, mas não tinha nenhuma opinião contrária ao autor. É realmente chocante quando a gente coloca a vida real de todos os comediantes perto de suas obras. Robin Williams, Jim Carrey, e dá pra notar como às vezes o ato de fazer os outros rir não tem ligação com seu estado mental e físico. Olha que interessante, né, isso que o Bru tá trazendo aqui pra gente. Depois desse cast, entretanto, me deu vontade de dar uma nova chance ao Jim Carrey. Em seus trabalhos mais sérios como Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança e O Mundo de Andy. Parabéns pelo podcast, gente. Fico no aguardo por mais biografias que sempre dão programas sensacionais. E peço, por favor, para vocês também incluírem mulheres atrizes importantes, porque geralmente vocês falam quase sempre só sobre diretores e atores homens. PS, sei que não é de propósito, até porque Hollywood é um meio que não dá espaço para as mulheres como um todo, e podcasts sobre o assunto são apenas um reflexo da sociedade. Abraços, Bru. O Bru deixou um comentário super legal, uma reflexão em cima do podcast de biografia do Jim Carrey, e também deu um leve puxãozinho na nossa orelha, porque realmente a gente ainda não fez um podcast dedicado assim a uma mulher, né? Eu acho que a gente falou um pouco sobre a Catherine Bigelow e tal, mas tipo, tudo muito rápido e tal, tá na hora da gente mergulhar, fazer uma biografia sobre a atriz e diretora ainda. Concordo plenamente. E eu tenho um comentário aqui da Kátia Barga no episódio 281, que foi sobre Homem-Formiga e a Vespa. Ela comentou o seguinte: fui assistir esse filme como costumeiramente vou ver filmes de heróis, bem sem expectativa e como diversão. Então me atendeu bem. Achei o filme bem divertido, queria ver a Evangeline como a Vespa, gosto muito da atriz e achei que ela está ótima. Concordo que o filme tenta abarcar arcos e personagens demais, mas isso não me incomodou. Encarei como aqueles filmes Sessão da Tarde com altas confusões, kkkk. Me divertiram muito os coadjuvantes da empresa do Homem-Formiga e fiquei rindo sozinha com a piada da Baba Yaga. Acho que fizeram pra mim a piada, porque fiquei lembrando de um jogo de tabuleiro pra crianças que tem esse tema. A Fantasma é um pouco sem sal, mas não chegou a atrapalhar a história na minha opinião, consegui sentir um pouco de empatia por ela. Acho que eles ainda vão usar muito esse rejuvenescimento nos filmes. Estão fazendo laboratório de teste em cada filme. E quero agradecer a participação da Domênica também, adoro quando ela participa. Meu marido me xingou por fazê-lo esperar a cena pós-crédito da Formiga, que droga. Agora não consigo evitar de sentir um certo hype
pro filme da Capitã Marvel. Adorei a dica do Dani, fui ver o filme do jeito que elas querem, com um nome péssimo, não consigo lembrar dele de jeito nenhum, e achei muito bom. Comédia interessante que brinca com clichês das comédias românticas, colocando as protagonistas mais velhas na mesma situação. O elenco é de feras. Então só agradecer aqui a Kátia, não só por ter comentado sobre o Homem-Formiga, como também por ter seguido a minha indicação de ver um filme do jeito que elas querem, que foi divertido, que eu achei bacaninha. Indiquei, que bom que ela viu. Acho muito legal quando as pessoas seguem as nossas dicas. Sensacional. E só lembrando, né, que tanto a Kátia quanto o Bruce são patrões do Cinemação. Então se você também quer fazer parte aqui, né, escutar, ter seu comentário aqui, né, sempre, participar do nosso grupo secreto, tanto do WhatsApp quanto do Facebook, vai lá, ajuda a gente, contribui. A partir de R$1 você já é patrão do Cinemação. Call her sister. No one's answering at the house. I called her sister, Mr. Larry, where she works. The music maker's music store, you know. And she doesn't know where Marion is any more than we do. You better run out to the house. She may be unable to answer the phone. Her sister's going to do that. She's as worried as we are. No, I haven't the faintest idea. As I said, I last saw your sister when she left this office on Friday. She said she didn't feel well and wanted to leave early. I said she could. That was the last I saw. Oh, wait a minute. I did see her sometime later driving... I think you'd better come over here to my office, quick. Carolyn, get Mr. Cassidy for me. Chegava aos cinemas no dia 8 de setembro de 1960 o filme Psicose, o novo filme do diretor Alfred Hitchcock, esse daí que foi considerado o mestre do horror, né, ou do suspense, ou do terror, ou seja lá como você queira classificá-lo. O Hitchcock que chega com esse filme com uma faixa, né, de valor que ele produziu menor do que $1 milhão. É muito curioso a gente pegar um filme de 1960 que com um diretor já consagrado como ele, e o filme custa menos de $1 milhão. E interessante que o filme foi lançado e naquela época, né, até então, o filme foi um sucesso de bilheterias, chegando a bater aí $40 milhões em bilheterias, ou seja, sucesso absoluto. E quando a gente fala de Alfred Hitchcock, a gente está falando justamente de um diretor que já estava, né, já fazia muito tempo que estava no mercado, já estava produzindo, ele tinha uma série, né, antiga lá nos Estados Unidos, ele fez várias séries, mas teve uma em especial de 1955 a 1962, que ele tinha lá que se chamava Alfred Hitchcock Presents, né, que era uma série basicamente de suspense e tal, que ele fazia vários quadros e tal. Inclusive, Psicose, ele teve um orçamento baixo para ser feito, porque o Alfred Hitchcock, ele aproveitou um pouco do elenco que estava lá na sua série. Então ele começou a trazer os atores ali e falou, gente, vem aqui que a gente tem um filminho pra fazer. Ele tava no auge dele, até, o que eu entendi é que ele tava saindo da Paramount e indo pra Universal. Isso, ele tava exato. deixando o contrato dele. E aí, nesse processo, a Paramount tava meio ligando, não tava nem aí pra ele. Falava, não quero mais, né? E tanto que o filme foi gravado nos estúdios da Universal, mas ainda com uma produção, com a assinatura da Paramount, enfim. Tanto que daí deram pouca grana, e ele falou, não, vamos ter que fazer com pouca grana, então vai quem tiver por aqui, vamos, né, e tal. E tanto que a Paramount, não lembro agora se foi a Paramount ou a Universal, mas acho que a Paramount que tava realmente distribuindo, ela não tava botando a mínima fé no filme. Ela tava achando que o filme ia ter bilheteria super baixa, que ninguém ia gostar, eles nem ligaram muito, porque o Psicose, ele é um pouco, ele tem umas coisas que muita gente podia não gostar, assim, né, ninguém tava botando muita fé. E aí, eles aceitaram a pagar muito pouco pro Hitchcock como salário, e o Hitchcock, só que ele aceitou que ganhar 60% da bilheteria do filme, né, então ele ficaria com uma porcentagem muito grande da bilheteria, e os produtores estavam falando, vai dar em nada, esse cara vai ganhar pouco dinheiro. E Psicose foi tipo um baita de um sucesso. Eu até tava vendo umas cenas, né, da estreia dele, né, quando ele tava... Enfim, eu falei, gente, depois falam que só Star Wars foi o primeiro blockbuster, né, que falam, ou Tubarão também, que foi bem depois. Então acho que eu diria que esse filme provavelmente foi um dos primeiros blockbusters, no sentido de ter filas, né, cruzando o quarteirão. E diz que ele ficou milionário pra época, assim, os valores que ele ganhou, assim, claro que é menos de $1 milhão, ainda pra época era muito dinheiro, mas
Mas ainda assim era um filme de um orçamento mediano, né, assim. Aliás, né, Dani, dá pra gente ver o valor do dinheiro justamente no filme, né? Quando ela vai trocar o carro e fala, pega o seu carro e me dá mais $700, tá bom. Aí você fala, caraca, $700! Tipo, é muito... Não, você não ela, compra um celular com $700. Sim, e $40 mil que o cara deu pra ela era um dinheiro suficiente pra você recomeçar a vida, né? Exato. Com $40 mil não faz nada. Não faz nada, exatamente. Com 40 mil você compra o carro, né? Exato. Eu tenho uma curiosidade aqui engraçada que eu vi sobre esse filme. Como o Daniel que me falou que era baseado em um livro. Eu falei, caramba, nunca ouvi falar nesse livro, né? E o livro do Robert Bloch, ele não era muito famoso, eles compraram todos os exemplares dos livros pra que ninguém soubesse o final do filme. Exato. Então, exato. eu fiquei, gente, esse cara, ele fala assim, olha, além de pegar o seu roteiro, eu vou proibir todo mundo de ler, então você não vai ter direito nenhum. Tanto que ninguém conhece o coitado do escritor. Ele comprou os direitos, né, do livro, e ele pagou $9 mil na época. E aí isso que ele fez em seguida, ele distribuiu pra todo mundo, só que ele não contava o final realmente. Então, é assim, né, era um diretor que até eu queria mostrar para os nossos ouvintes o quanto ele já era consagrado, porque assim, Psicose levou o Hitchcock a ser indicado a melhor diretor em 1961. Mas antes disso, ele já tinha 5 indicações no Oscar. Ele tinha sido indicado por Rebecca, tinha sido indicado em 45, eu não vou falar todos os filmes, né? Mas tinha sido indicado em 45, 46, 55 e aí foi indicado também em 61 por Psicose. Então assim, já era um diretor altamente consagrado. Quando a gente fez inclusive o podcast aqui sobre Um Corpo que Cai, o Corpo que Cai é um filme anterior. Então assim, a gente tá falando de um lançamento de um filme de suspense em uma época, a década de 1960, a gente tá falando em plena guerra do Vietnã, né? Quer dizer, existe muito movimento cultural também nos Estados Unidos, porque a galera surge o movimento hippie, surge também o movimento feminista, surge o movimento pelo direito dos negros, homossexuais e tal. Então existia um ambiente cultural assim muito importante nessa década de 60, quando o filme ele é lançado. Então ele consegue abraçar com o sucesso dele todo esse ambiente, né? Porque é de um diretor famoso, é de uma indústria que estava se fortalecendo, numa época em que todo mundo tá de olho pro lado cultural e tal, e aí de repente a gente chega no cinema com Psicose, que é um filme que tinha tudo pra dar certo realmente, justamente por esses ingredientes, né? Sim, depois a gente pode até falar sobre o quanto esse filme tem várias coisas que são bastante ousadas, né? Assim, depois a gente pode explorar essas coisas. Não, e tem uma coisa interessante também, porque esse filme do Hitchcock, de certa maneira, ele é uma resposta ao filme do Henri Georges Clouzot, né? Que ele tinha feito muito sucesso com aquelas Diabólicas, né? Vocês assistiram? A Les Diaboliques, né? Então é um filme preto e branco também, um filme de suspense, um filme com uma cena dramática, né? Que leva mesmo ao medo, ao horror, né? Então Hitchcock também ele ficou de curioso, né? Claro, e querendo também poder propagar nos Estados Unidos o sucesso que o Clouzot tinha feito com o filme dele anteriormente, né? Que foi de 5 anos atrás, mais ou menos, né? Hitchcock. Então ele aproveitou esse romance do Robert Bloch, como vocês falaram aí, que ele é inspirado lá naquele assassino, acho que é o Ed Gein, né? Isso, matou a própria mãe, que fazia várias coisas do mobiliário dele com pele humana, né? Uma coisa meio bem sinistra mesmo, né? E o romance realmente ele escondeu, né? Ele deu um jeito de comprar e tal. E ele era um grande marqueteiro, né? Isso é muito interessante, que é inteligentíssimo o Hitchcock, claro, né? Tem outros cineastas que também sabiam fazer isso muito bem. E ele fazia uma parada que ele na porta do cinema ele deixava uma mensagem, né? Ele falava assim, ó, algo tipo, por favor, não conte final pra ninguém, porque não tem outro final, né? E depois que começava a projeção, né? Na sala de cinema, ele não permitia que ninguém mais entrasse na sala, né? Então ele queria muito que esse plot twist que o filme apresenta, a pessoa não pudesse contar para outro, sabe? Para não estragar a experiência, né? Então isso foi muito legal, porque, nessa época gerou um burburinho do caramba,
né, gente? Sim. E tem outras duas coisas interessantes, né? Eles, não sei se foi o primeiro filme que fez isso, mas eles também fizeram uma coisa de proibir as pessoas de entrarem no meio do filme. Isso. Porque é uma coisa que era muito comum na época, né? Assim, você pagava uma entrada, ficava lá, então você entrava no meio de um filme, até porque cinema era, acho que era também um ambiente que as pessoas iam pra, tipo, se divertir, né? Independente de ver um filme ou não. E eles fizeram com que fosse proibido, né? Então os exibidores respeitaram isso de, tá bom, começou o filme, eu não deixo mais ninguém entrar, e isso gerou uma curiosidade, muita gente falou, que filme é esse que eu não posso entrar no meio? Porque eles tinham medo de a pessoa entrar no meio, não entender qual que era a motivação, né, da personagem, ou pegar já o Bates Motel e não entender as coisas antes. Tem uma coisa importante, cara, porque essa época também, você tá falando da época, né, o contexto onde o filme tá inserido, e o filme tá na época do Código Reis, né? Vocês sabem, né? Aquele código lá e tal, que o filme não poderia ter personagens degradantes, né? Que levasse a pessoa a admirar personagens que não prestassem, né? Vocês lembram? Já ouviram falar disso, né? Foi a época do Código Reis e o filme conseguiu passar pelo Código Reis, né? Tinha a Liga das Senhoras Católicas que aprovavam ou não o filme. A indústria nessa época tinha isso, cara. Então era bem... Então o filme tem a ver muito com a guerra ousado. também, né? Tem a ver com a guerra também, que tem isso que o americano sempre tem que ser bonzinho. Sim. Então você não pode ter um personagem americano que seja mau. Exatamente. Faroeste também tinha isso, né? Os caras tinham que ser os salvadores, né? Da pátria, né? E vilanizavam os índios, né? Os nativos, né? Americano é uma coisa do outro mundo, gente. É bem por aí mesmo. Não, é interessante, porque esse lance do Código Reis, ele aconteceu de 1930 a 1968, e ele era realmente isso, um conjunto de normas morais, né? Que eram aplicadas. Então, realmente, o filme, ele conseguiu passar por isso. Um dos motivos também dele ter passado é o seguinte: na década de 60, grande parte das produções dos filmes, né, pro cinema, eles vinham trocando o preto e branco pela cor. Não era todos os filmes que saíam que eram coloridos, mas a gente já via esse movimento acontecendo. Mas aí existiam alguns diretores que queriam manter o preto e branco por escolha mesmo, por estética. Foi o caso, por exemplo, do Quanto Mais Quente Melhor, né? Que o filme ele acaba sendo preto e branco porque o diretor achou que se fosse com as cores, a pele dos personagens ia ficar mais esverdeado por causa da maquiagem e tal. E aí aqui em Psicose acontece a mesma coisa. O filme ele já tinha a possibilidade de ser colorido, mas o Hitchcock preferiu que ele fosse gravado inteiro em preto e branco porque ele achou que a quantidade de sangue que podia aparecer e tal ia ser muito chocante também pro público. Então ele falou, não, vamos manter preto e branco por enquanto. Sim, e também entrava na questão de sair mais barato, né? Sim, também. Já era um redutor de custo, né? Mas tem uma outra coisa de marketing muito legal, é que ele soltou soltou na indústria como se eles estivessem procurando alguém pra viver a mãe, né, do Anthony Perkins, né, do Norman Bates. Eles contam, né, que muitos, enfim, aqueles managers e tal, mandaram um monte de atriz que seria poder, né, que tipo, eram, sei lá, uma senhora que poderia ser a mãe do personagem. E aí isso gerou um burburinho e um fake news, pra usar um termo bem moderno, de que eles tinham uma atriz pra ser a mãe. Então as pessoas realmente acreditavam que ela estaria viva, que ia aparecer em algum momento, né? Essa mãe. Finalmente jogou inteligente. Né? Não, tem que jogar com o imaginário das pessoas, né? E eu tava falando do Les Diaboliques, né, do Clouseau, e é uma coisa engraçada, né, que diz que o Hitchcock, ele recebeu uma carta irada, né, de um pai, né, que a filha dele tinha assistido o filme do Clouseau, que é o Les Diaboliques, né? Aí tem um personagem que se afoga na banheira, então a menina já tava com medo de banheira. Aí depois que ela viu o filme do Hitchcock, Psicose, ela falou que também não queria tomar banho no chuveiro. Aí o Hitchcock respondeu o seguinte, ele falou, manda ela fazer uma lavagem a seco, então. Ficou famosa essa resposta dele aí, né? Ele não era muito sensível, né, o Hitchcock. Não era nem um pouco. Nem um pouco. É interessante, né? A gente tem várias coisas, né, que acabam permeando o filme, e eu acho interessante da gente só frisar, de repente, pra garotada que tá ouvindo a gente e tal, que a gente tá falando justamente de uma época que não temos rede social e tal. Então esses boatos partiam muito, assim, de dentro do estúdio pra fora, né? Ele não era tanto quanto hoje, assim, que você acaba tendo, tipo, jornalista que vai e aí tira a foto de cima do telhado pra ver o cara vestido, não sei o que, entendeu? Com aqueles, como é que é? Aquelas paradas voadoras lá, drones, drones, né?
Hoje em dia tem foto de séries bombada, Game of Thrones, tem foto do cara lá com o figurino dele, entendeu? Sim. Conversando com outro personagem e tal, né? O filme se beneficiou disso, né? Esse filme se beneficiou disso, claro, por causa da época, né? O contexto da época, né? A falta de tecnologia de informação, né? E a Bruxa de Blair também, né? É um outro advento disso daí, né? Que muita gente não sabia o que realmente está acontecendo, né? Exato. Achou que era verdade, né? As fitas encontradas. Não, se fosse hoje, iam tirar uma foto lá de cima e iam ver lá o Anthony Perkins, tipo, com uma peruquinha, sabe? Andando com uma saia lá e iam falar, opa, novo projeto de Hitchcock tem Anthony Perkins de saia. Pronto, ia acabar com o filme. Pois é. Né? Dan, vamos fazer então aquela nossa parte aqui, né, mais técnica. Diz pra gente então, Dan, a gente já falou de Hitchcock, já falamos aí de tantas outras coisas, mas traz pra gente aí, quem são as pessoas envolvidas por trás desse filme, né? A equipe técnica que estava ali criando e desenvolvendo Psicose. Bom, o roteiro desse filme, que eu acho que inclusive é um roteiro muito, muito bom, é do Joseph Stefano, que era um cara, curiosamente não fez mais nenhum projeto com o Hitchcock, apesar de ter sido amigo do Hitchcock, né? Então o roteiro é dele e baseado no livro do Robert Bloch, né? A montagem desse filme é do George Tommasini, que era o cara que fazia as montagens de vários filmes do Hitchcock, né? Janela Indiscreta, Ladrão de Casaca, Um Corpo que Cai, Intriga Internacional, era o parceirão lá do Hitchcock. A trilha sonora desse filme é do Bernard Herrmann, é um dos grandes compositores do cinema. Ele fez a trilha do Cidadão Kane, Viagem ao Centro da Terra, do Taxi Driver, inclusive, um grande músico. E a fotografia desse filme é do John L. Russell, que foi o fotógrafo do programa de TV Alfred Hitchcock Presents. Então ele era parte dessa equipe. Ele foi indicado, inclusive, ao Oscar, né, por esse filme. E ele se fez muita TV ao longo da carreira dele, inclusive a série do Hitchcock, que foi... Então ele foi parte dessa equipe, né? Que, tipo, o Hitchcock provavelmente pegou todo mundo e falou, vamos lá fazer esse filme aqui. No elenco a gente tem a Janet Leigh, que tinha feito A Marca da Maldade, né? Outro grande clássico. O Anthony Perkins, né? Que no fim das contas, apesar de ter feito vários filmes e ser um ator, teve uma carreira bacana. Ele fez, além do Sublime Tentação, ele basicamente se fixou muito as continuações do Psicose, né? Que o filme teve continuações que acho que ninguém liga, né? Porque, enfim. Aí esse filme também tem a Vera Miles. A Vera Miles tá no Rastros de Ódio, no Homem que Matou o Facínora, e deveria estar lá no Vértigo, né? Num Corpo que Cai, mas estava grávida, e aí foi por isso que o Hitchcock chamou ela pra fazer Psicose. Ele falou, vem aqui porque você não conseguiu fazer aquele lá que eu te chamei aquela vez. Aí tem também o John Gavin. O John Gavin, ele é um ator que fez alguns filmes bacanas, era um baita de um galã, e ele fez o Júlio César do Spartacus, né? E mais tarde ele foi virar, tipo, político, ele foi embaixador dos Estados Unidos e tal, muito louco. Tem também o Martin Balsam, que foi um grande ator também, que ganharia o Oscar em 66 por um filme chamado Mil Palhaços, e teve também no Todos os Homens do Presidente e no 12 Homens e uma Sentença, para citar os filmes mais famosos do Martin Balsam. E por fim, a Patricia Hitchcock, que era, obviamente, pelo sobrenome, filha do Hitchcock, que fez alguns filmes, como alguns episódios da série do Hitchcock, Pavor nos Bastidores e Pacto Sinistro, né? É legal que a Patricia Hitchcock, ela sempre queria fazer os filmes do pai dela, mas ele só chamava quando encontrava uma personagem que coubesse pra ele. Ele não era o diretor que ia botar a filha dele em qualquer trabalho, então ele só botava ela quando fazia sentido e tal. Exato, exatamente. Agora é interessante, né, da gente também citar, né, pra quem não conhece o filme e tal, que o filme ele foi indicado a melhor diretor, melhor atriz coadjuvante, melhor fotografia, melhor direção de arte, né, no Oscar. Levou um Globo de Ouro com melhor atriz coadjuvante justamente pela Janet Leigh, que faz, né, o papel da mocinha lá, né, que começa com o filme e tal. Só pra gente trazer uma sinopse rápida aqui, porque tem uma curiosidade que eu acho bem peculiar nesse filme, é o seguinte. O filme ele conta a história da Marion Crane, que ela é uma secretária e ela acaba roubando $40 mil da imobiliária onde ela trabalha. Ela rouba porque ela quer se casar, ela quer começar uma vida nova e tal, com o amante dela lá e tal, o namorado, enfim. E aí ela foge com um carro depois de ter roubado esse dinheiro. E aí, durante uma forte tempestade, ela acaba resolvendo parar num motel
velho, né? E aí ela acaba conhecendo o Norman Bates, que é um cara que cuida ali desse hotel e tal. E aí ela resolve ficar um tempo ali pra deixar a chuva acalmar e tal. E, né, vai conversando com o Norman Bates e tal. E nessa conversa ela percebe que ele é um cara bastante peculiar e tal, que tem uma relação muito estranha com a mãe dele e tal. E aí ela passa a noite lá e aí, de repente, começa a acontecer todos os perigos de uma noite num hotel em beira de estrada, né? Ou seja, o filme, além de ser um clássico, ele também introduziu no cinema um clichê, né? Ótimo, que é motéis em beira de estrada perigosos. E é legal que ele vira um outro filme em seguida, né? Basicamente, sim, ele tem um momento de virada. Ele tem esse ponto de virada, então é bem legal porque eles escolheram justamente começar com a história dela pra não começar do nada com o personagem que eles queriam explorar e a questão da psicose, né? O personagem que tem a doença, vamos dizer assim, título do filme, né? Ele é praticamente 2 filmes, né? Assim, é um primeiro filme e depois entra num outro, praticamente. Your time so empty. No. Well, I run the office and tend the cabins and grounds and do little errands for my mother. The ones she allows I might be capable of doing. Do you go out with friends? Well, a boy's best friend is his mother. Que eu amo essas mudanças de perspectiva. E eu acho que Psicose é um dos primeiros filmes, né, a fazer isso. A mostrar um personagem que você fala, caramba, esse aqui é o personagem principal. É por ele que eu vou torcer. Tem toda a investigação por trás dela, que também é muito interessante, muito bem trabalhada. E depois ele tem essa volta que, tipo, não, isso pouco importa pra mim. Então, tudo isso que você viu até agora e torceu, não. É verdade, tem razão. O filme é muito bem dividido em atos, né, também, né? O filme é dividido em atos, né? Você levado a crer que você tá, como a Raquel falou, assistindo um filme como um protagonista, né? O protagonista vai ficar até o final do filme, né? Só que não, né? É interessantíssimo isso. Exato, né? Exato. Não, essa quebra realmente no roteiro, né, de ele te entregar perspectivas diferentes, ele te entregar histórias diferentes, deixa o filme muito dinâmico. Isso que me chamou mais a atenção, porque você vai assistir o filme hoje, você, obviamente que ele tem o ritmo, né, da década de 60 e tal, que é uma coisa um pouco mais devagar e tal, só que assim, ao mesmo tempo, essa mudança de visão e tal, essa trajetória que a história toma, ela sempre te deixa uma migalha de pão aí no começo, né, da história, para que você fique, tá, mas e agora? Mas e agora? Mas e agora? Então, assim, eu acho muito interessante como ele consegue driblar esse, entre aspas, né, mas esse problema do ritmo do filme com soluções de roteiro mesmo, de você conseguir trabalhar essas histórias de forma tão diferentes, né? Você tem um arco, primeiro ali, dessa secretária, depois você tem um arco da irmã tentando buscar a secretária, você tem um arco do Norman Bates, que a gente não sabe direito o que está acontecendo, e aí o grande personagem do filme, que é o Norman Bates, ele acaba aparecendo quase que na metade do filme pra frente, quer dizer, parece um personagem secundário, mas que toma pra si o filme de uma maneira muito incrível, né? Sim, sim. E é interessante como que, basicamente, né, a história da Marion Crane, na verdade, é toda uma introdução pra gente conhecer lá o Norman, mas eu acho muito legal como que fica muito claro pra gente a situação em que ela se encontra, né, assim, a motivação dela. Eu até comecei a escrever, e espero publicar antes do podcast sair, uma análise do primeiro diálogo do filme, né, quando ela tá lá com o namorado, né, com o Sam. Você entende perfeitamente, assim, a situação dos dois, né, ele não tem muita grana e tem que pagar a pensão pra ex-mulher, e aí você tem toda a situação, e você vê como ela é uma mulher super independente, né, pra época isso era um pouco chocante, né, assim, a mulher, ela é solteira, tá lá no horário de almoço dela num hotel com um namorado que é divorciado, né, devia ser até pra muita gente, devia ser uma coisa meio contra os bons costumes, né. Uma cena, o filme já começa com uma cena pós-transa, né. Exato. Bem avançado pra época mesmo, ela é de sutiã, né.
tal, muito avançado pra época, com certeza. E eu acho muito legal como que, assim, tem lá a situação e você entende perfeitamente, sem ela precisar dar detalhes, e é muito legal que tem o plano detalhe do dinheiro, e ela olhando pro dinheiro e tal, que é aquela coisa do tipo, ela vê o dinheiro, a gente entendeu a situação lá dela com o namorado, que se eles tivessem grana, tudo poderia dar certo, e aí ela fica tentada a fazer tudo isso. E uma coisa legal é que a mudança de figurino, né? Ela aparece com uma lingerie branca no começo, então ela tá lá se trocando, e aí ela vai pra casa dela, coloca uma lingerie preta, pra daí entrar no carro e vazar, né? No tipo, vou fugir aqui com essa grana. Então é bem legal que isso já mostra a mudança da personagem, com uma sutileza, né? Assim, tô aqui, fui, né, tentada com o dinheiro que surgiu na minha mão, e aí é muito legal que ela tá dirigindo e você só vai ouvindo ela imaginando diálogos, né? Do que aconteceria, né? Tipo, mas como assim eu confiei nela por 10 anos, tal, que seria o chefe dela falando. Eu acho muito legal isso, assim, é uma coisa muito direta mesmo, e precisa ser, porque é a introdução do filme, né? Eu acho muito legal, eu gosto muito disso. É interessante que é a introdução do filme, mas é metade do filme, né? Então, assim, você tem toda uma apresentação desse personagem que você toma que ele vai ser o personagem principal, que é ela que vai te conduzir por toda a história e tal. Só que em um determinado momento a história vira, não é mais sobre ela, é sobre o sumiço dela, né? E aí toda aquela construção que é feita acaba só te dando um pouco mais de contexto para você entender a complexidade do negócio. Uma coisa que eu acho sensacional, assim, é que a gente tá partindo de um erro moral, né? Porque, assim, ela tá roubando dinheiro do chefe dela para construir uma vida com um namorado e tal, porque ela tem essa utopia, esse sonho e tal, de que tudo vai ser melhor se ela tiver o dinheiro. Então, assim, ela começa com uma motivação torta, mas ao mesmo tempo você vai comprando o discurso dela. E isso é muito interessante, primeiro, pela época realmente que o filme foi lançado, porque a gente tá falando, inclusive, falamos aqui, né, do código Ray aí e tal, que era esse código, né, de coisas morais e tal. A gente tá falando de uma década de 60, onde a gente também tá pensando num pensamento mais conservador e tal. E aí a gente tá falando de um discurso que ele é contrário justamente a essas coisas. Ou seja, a gente tá comprando a motivação de uma mulher que tá roubando dinheiro do seu chefe para construir uma vida com um namorado e tal. E aí, de repente, quando ela se depara com um policial, quando ela se depara com o próprio Norman Bates e tal, você fica ali do tipo, pô, mas eu não quero que nada de mal aconteça a ela, sabe? Mas tem a questão de que logo depois ela já se mostra arrependida, né? Ela cita, né, que ela vai voltar, vai devolver o dinheiro e tal. Então ela meio que percebe que ela tava fazendo uma coisa errada, não devia fazer aquilo. E aí ela vai tomar um banho, até dá pra fazer uma interpretação, né, do tipo, ela vai se limpar dessa coisa de culpa. Dessa culpa e tudo mais, e basicamente assassinada por uma mãe ciumenta, né? Basicamente. É a mãe que tinha dentro do Norman Bates. Eu acho muito legal esse primeiro arco lá, quando a Angélica falou dela trabalhando, que isso já é fora do comum. Dentro disso aí tem o cara que atiça ela, que dá a ideia dela de roubar, o que tem essa primeiro espasmo, tipo, poxa, eu posso fazer isso? É o que chega depois. Tem o chefe dela e tem um segundo chefe, um cliente do chefe, que chega e fala, caramba, mas você cumpre tudo o que ele fala, né? Você faz tudo isso. E começa a questionar algumas coisas. E a cabeça dela já fica meio, será? Primeiramente, o que ela falou, né? É uma época bem machista. Então, só dela estar trabalhando já... por que ela tá solteira? Mas eu acho engraçado que ao mesmo tempo que ela é uma mulher independente, aquele namorado dela tá na cara que ele é babaca. Então assim, meu Deus, moça, ele é babaca. Não vai, não casa. Rouba o dinheiro, mas vai sozinha, não casa com ele. E ela cai na ilusão do cara, né? Ela vai feliz. E o Norman Bates até deixa ela meio encantada, né? Ele tem um jeito diferente, uma atenção que ele dá, que ela fica até surpresa. É que ele é esquisito mesmo, né? Mas ele tem uma atenção diferente, que o namorado dela não tinha tanto. Não, e olha só que coisa mais curiosa, né? Porque a gente tá falando de uma motivação que é ela roubar $40 mil, construir uma vida
vida nova baseado nisso daí que até a Raquel trouxe aqui pra gente, tipo, né, essa visão, ela caiu no papo do cara e tal. E aí depois da metade do filme tudo isso vai por água abaixo, porque mesmo o valor que ela roubou já não interessa mais. É assim, o valor ele acaba sendo um porquê tentarem, né, colocar no Norman Bates dele ter cometido o assassinato. Mas assim, não, ele matou porque ele queria o dinheiro, mas não era nem isso, é uma coisa que vai além do dinheiro, né, uma coisa que vai da psique do cara. E tem outra coisa que é interessante, que o nome em inglês não significa psicose, né, significa psicopata, e em português ficou quase um spoiler, né, é um spoiler o nome do filme. Eu acho isso engraçado. Sim. Caramba. Mas eu acho muito legal como é construído, né, assim, porque realmente isso era o grande charme na época, que hoje acho que todo mundo que vai ver já meio que sabe alguma coisa e tal, então não tem muito o que fazer. Mas na época, né, a pessoa via aquilo e falava, é a mãe dele que matou, né? Sim. E você vê ele chegando depois e vê tudo aquilo, e você fala, ele quer fazer isso pra livrar a mãe, né? Então você começa a pensar qual a relação dele com essa mãe que não aparece, que só grita, né? Tipo, né, que na verdade é ele gritando, que como o filme faz a gente entender depois. Mas eu acho muito interessante isso, e faz todo sentido que a gente tenha que ter visto a Marion, né, fazendo o que ela fez e pensando e se arrependendo de ter feito, porque é isso que gera conexão. Porque se fosse só uma pessoa que chega e é assassinada, ninguém tá nem aí. Tá bom, mataram uma mulher, vamos investigar a morte dela. Não, a questão é justamente a gente fala, poxa, eu não queria que ela morresse, agora eu quero descobrir de qualquer jeito por que ela morreu, o que aconteceu, né? E aí que vai o processo de investigação. Então eu acho bem legal. Mas eu entendo perfeitamente, Raquel, que você tenha falado do cara ser babaca, porque realmente, né, fica aquela coisa de, a gente não fica junto, então eu quero, né, ele só quer ela lá no hotel, não quer muito ir pra casa dela e conhecer a irmã dela, etc. Mas eu acho interessante, isso daí é conhecimento externo, né? Tem uma cena que teria sido cortada do filme, que acho que não foi nem gravada, não sei, que seria uma cena de uma conversa entre o Sam e a Vera Miles, né, que era a irmã da Marion, que depois eles estão juntos fazendo essa investigação, em que eles deixariam muito claro o quanto eles estão querendo descobrir, porque eles amavam a pessoa que morreu, né? E daí eles tiraram porque eles entenderam que estava muito claro que eles estavam investigando tudo, porque os dois amavam a Marion, né? Obviamente por ser irmã e ele por ser o namorado. E eu tenho assim, eu tive um pouco desse sentimento naquele primeiro diálogo, sabe? De que ele queria dar o melhor pra ela, como alguém que né, tá apaixonado, e ele fala, eu quero te ver e estar com você, não importa em que circunstância. E provavelmente a preocupação dele era em ser né, obviamente, o provedor, né, o cara que vai ter dinheiro. Se ele não tem, então ele não pode ficar com ela, né, porque ele tem que gastar dinheiro, que ele não vai poder deixar ela morar nos fundos de uma casa, de uma loja, né, e tal, que até aparece a loja depois, né, lá no meio pro fim do filme. Então, assim, não sei se vocês concordam, o que vocês acham dessa questão, assim, da... Então, eu senti esse romantismo. É que eu acho que esse romantismo antigo, não é que eu acho, ele é machista em si. Eu não tô falando que a intenção dele era ruim. Não acho que a intenção dele era totalmente ruim. Mas veja como é mais comum pra ele. Ele é um cara divorciado e ainda assim a relação dele com uma outra mulher é normal, entende? Ele é um cara legal, ele não é um cara... Mas ela, por se envolver com um cara que é divorciado, ela é uma mulher ruim. De certa maneira, ela é uma mulher, claro, apesar de ser uma mulher moderna, uma mulher que trabalha, que é dona da sexualidade dela, ela também é presa dentro das convenções sociais da época, né? Então, a gente acaba até olhando o filme dentro do que é a época, né? O que é os anos 60, né? American Way of Life, né? Aquele comercialzinho de margarina, né? Que eram as famílias, né? E tal, papai, mamãe, né? Então, pra ela mesmo, até curioso assim, já que é pra analisar essas primeiras cenas aí, pra ela o certo é ela conseguir ter uma grana, ajudar um namorado dela e ela se transformar numa mulher casada, né? Também, né? É a felicidade. É o sonho dela. Momento, né? Então, eu acho isso bizarro, porque ela se mostrava feliz ali no trabalho dela, apesar de ter também uma questão meio, não posso dizer assédio, mas essa questão do chefe, tipo, você vai trabalhar aí o resto da vida, você é uma secretária, você vai ser sempre uma secretária. E como era pra qualquer pessoa, não pra mulher, só pra mulheres, né? Pra qualquer pessoa, mas esse assédio moral, de tipo, olha, você é assistente, você vai ser pra sempre assistente, né? Que não tinha isso de hoje em dia. E detalhe, né?
coisa que o Hitchcock fazia muito, era isso, assédio moral. Então, verdade. Ele coloca verdade. A questão do assédio moral, sendo que ele fazia isso bastante com as atrizes, né? Com a Tippi Hedren, né, e tal, né? Com a atriz lá de Rebecca, aquele filme Rebecca, né, do Hitchcock, né, que ele falava pra ninguém conversar com ela, né? Então ele entendia muito bem de assédio moral, né? Então ele coloca aquilo lá, a gente tem empatia pela personagem. Isso é interessante num filme dessa época, né? Você tem empatia, né? Falar assim, poxa, a gente não quer, que nem vocês falam, não quer aconteça nada com essa personagem, né? A gente quer que ela tenha uma redenção, a gente quer, né, o melhor pra ela, né? Porque a gente tá sendo apresentado na história pelo viés dela, né? Do que ela tá vendo. O Dani fala muito aqui, né, no podcast que os filmes são muito filhos do seu tempo, né? E eu acho que o mais interessante quando a gente vai assistir qualquer filme dessa década de 50, de 60, de 70 e tal, é justamente a gente ver essas questões culturais que permeiam o filme, né? Porque assim, o sonho dessa mulher de eu vou roubar no meu trabalho para eu poder viver a vida da mulher casada com o homem dos sonhos e não sei o que, era uma coisa muito clichê dessa época, né? Assim, era o sonho realmente da mulher americana, média ali e tal. Era isso, ela precisava de um marido, ela precisava do dinheiro de alguma forma, porque o papel dela era realmente ter a casa, depois ficar em casa e arrumar a casa e cozinhar e cuidar dos filhos e tal. Era isso, né? Sim. Isso daí é antes da Revolução Feminina, né, e tal, sim. mais à frente. Então, Hollywood, eu acho que até entendo por que o Código, esse filme passou pelo Código Reis, né, porque ele mostra isso daí, com a visão que o pessoal tinha na época também, de certa maneira, né. Sim. E tal, a mulher quer roubar pra ela poder casar. O Norman, ele tá observando aquela mulher lá e tal, ele é filhinho da mamãe, né, coisa que a mãe é outra coisa muito sensacional nesse filme, né, a questão da personagem da mãe, né. Que a mãe é uma personagem sagrada, né, do cinema, né? Do cinema, da vida, né, e tal. E é um personagem que é subvertido dessa maneira, né? A mãe, né, tal, é muito curioso. Mas que o filme é um retrato da sua época, com toda certeza. Né? Inclusive lançaram uma espécie de prequel, né, que na Netflix, né, que tem o Bates Motel, né, que conta a história justamente após a morte do pai, né, do Norman Bates e tal, e aí a mãe e ele acabam abrindo o motel, e aí mostra também todo esse crescimento dele, né, esse lado psicológico dele, como foi trabalhado. O interessante da série é que, como você já tem esse background do filme, você sabe em que ponto que ele chegou, o que ele já fez e tal, é legal você ver essa construção dele. Mas o filme tem uma coisa curiosa, porque ele é uma espécie de prequel, mas ele meio que se passa nos tempos atuais, assim, então gera uma estranheza também. Eu assisti, acho que uma temporada de Bates Motel, porque é muito bem atuado ali pela Vera Farmiga, né? E aquele menino, que eu não lembro o nome agora, de cabeça, né? É o Freddie Highmore. Freddie Highmore, isso. Ele realmente é uma série, claro, a gente acaba até sendo mais condescendente, né? Não dá pra comparar Bates Motel ao filme do Hitchcock, que tem toda uma questão técnica e tal, muito superior, né, e tal, né? Mas como série e tal, como prequel, até que eu acho bem válido. E já que tu tá falando em produções que saíram assim, relacionadas, eu acho que seria muito interessante, até porque muitas coisas que a gente talvez não consiga falar aqui no podcast, tem naquele documentário, né, o 78/52 lá, que tem na Netflix, né? E fala sobre a cena do chuveiro, questões do filme, questão de direção de arte, coisas relacionadas, né? Sabe? São profundamente ligadas à história, ali foram, né, exaustivamente analisadas por muitos diretores. Tem Guillermo del Toro, tem tem até o Elijah Wood, né? Tem o Danny Elfman, o Eli Roth, o Peter Bogdanovich. Então, se você tiver curiosidade, assista esse documentário aí que você vai se divertir muito. Ele é todo filmado em preto e branco, sabe? O pessoal fez aquele mise-en-scène evocando o filme, né? Então vale a pena, viu, gente? Você vai ter muita informação, muita informação. You understand? I don't hate her. I hate what she's become. I hate the illness. Wouldn't it be better if you put her someplace? You mean an institution?
Em 99 fizeram, né, o Psicose também, do Gus Van Sant. Inclusive quem faz o personagem, né, o Norman Bates, é o Vince Vogue. Então, que é um cara que eu gosto tanto do Vince Vogue. Eu pensei nisso, que eu falei, menino, não faça isso, menino. Exato. O que é isso que você tá fazendo, rapaz? Não, e o filme, ele é tão cara de pau que ele segue muitas cenas iguais, assim, umas tomadas de câmera iguais. É proposital, ele Sim. quis fazer, utilizando as técnicas atuais e tal, a facilidade, né? Porque, né? Olha as câmeras do tempo lá do Hitchcock e da época lá do Gus Van Sant, né? Isso. Que ele fez. Mas não tem menor impacto, né? Até Menor, na hora né? da cena do chuveiro mesmo, é legal. Por isso que é legal esse documentário que eu mencionei aí, viu, gente? Porque tem a montadora do filme do Gus Van Sant falando assim, olha, quando eu montei a cena lá do chuveiro pro Gus Van Sant, eu falei, olha, não tá legal, não tá legal. Mas vamos botar umas coisas Gus Van Sant, aí tem umas cenas de nuvem, meu Deus do céu. É um equívoco muito forte. Muito forte. Gus Van Sant, que é um diretor bom, né? Diretor de Elefantes, né? E tal. Mas é trágico, é trágico. É muito louco, porque eu já vi algum tipo de declaração em algum momento de que ele fez só como uma homenagem. Sabe, assim, tipo, ele tem. É uma homenagem que a gente fez, e aí a proposta era essa, pra mostrar que ninguém consegue fazer algo melhor que Psicose. Mas, sabe, parece desculpa esfarrapada. Esfarrapada. Quer fazer homenagem, faz que nem o Tarantino, por exemplo, que eu mencionei, que ele gosta dos filmes antigos e coloca nos filmes referências e tal. Homenagem não é tu pegar um material e tu tentar fazer igual, é só o Gus Van Sant mesmo ter uma ideia louca dessa. Exatamente, igual. É aquela desculpa, né? Eu fiz assim porque eu sou humilde, né? Eu não queria fazer melhor, né? Eu sou humilde. Eu sou humildão. Eu fiz piorzinho só pra... E eu queria saber de vocês o que vocês acham da parte quando entra o detetive, né? Porque o detetive, ele é meio que o elo que vai fazer com que realmente o Norman Bates seja pego, né? E que ele seja condenado e que descubram tudo a respeito dele e tal. O detetive, ele meio que faz essa ponte, né? Mas o arco dele é relativamente menor, assim, do que propriamente da irmã, do namorado irem lá atrás do Norman e tal. Vocês gostam dessa parte do detetive? Vocês acham que é uma parte bem encaixada? Porque teve em alguns momentos me incomodou um pouco essa parte, sabia? Eu gosto, assim, eu acho que é bem isso mesmo, assim. E eu acho que é muito legal porque, pelo menos na minha cabeça, de alguém que, enfim, analisando algo que já foi visto e que é clássico, né? Então a gente não tem muito como, talvez, enfim, não tem como eu ver com a cabeça de quem tava lá em 1960 indo pro cinema, mas na minha cabeça é uma morte muito inesperada, né, assim, você acha que ele vai, porque dá a impressão de que ele vai tomar o protagonismo da história, né, tem essa coisa de, tá bom, agora é ele, e aí também tem outra viradinha de uma certa forma do tipo, não, ele também vai morrer, e aí tem aquela cena que inclusive é muito legal, né, ele caindo, o efeito da câmera, né, que é uma colagem e tal, e ele caindo, sendo também esfaqueado e tal, e a cena, a própria tomada, né, a forma como eles fizeram pra gente não conseguir ver a mãe, né, a tal da mãe da mulher, é a cena lá de vista de cima, né, e é muito, eu acho muito, muito impressionante a cena, tipo, do nada a câmera vai lá pra cima, sai a mulher, que a gente ainda, né, o espectador acha que ainda que é a mãe dele, a Norma Bates, e aí tem a morte dele, então acho que é legal porque é mais uma virada, entendeu, mas ele, justamente, ele conecta porque ele leva todo mundo pra casa daquele xerife, e daí a gente conhece um pouco do passado dele. Daí ele fala, então, quem é aquela mulher que tá lá se ela já morreu, né? E aí eles conhecem um pouco desse passado. E eu acho que isso é muito importante para que a gente comece a ficar daí, cria essa pulga atrás da orelha do espectador que nunca viu nada, né, tal. E daí ele fala, pera, tem alguma coisa mais estranha do que eu tava imaginando. Então, assim, eu acho... É uma introdução, assim, né? A um outro lado. É uma segunda introdução, né? Eu adorei essa parte. Eu acho muito legal essa parte, tipo, da investigação, de chegar até lá e tal. O que eu acho só que ele perde um pouco da força, assim, é que no final, principalmente do filme, quando você tem toda aquela explicação psicológica de quem é o Norman Bates e tal, que eu acho sensacional. Inclusive, no filme eles também explicam a diferença entre o Norman Bates e falam também do travesti, né? O que é o travesti? Isso foi polêmico, hein? Exato, então, polêmico. Mas
Mas assim, o que eu acho interessante é que ele faz toda essa explicação e aí ele fala que os crimes são motivados principalmente por um lado emocional, porque o Norman Bates ele se sentia atraído e a mãe tinha algum tipo de ciúmes e tal, blá blá. E ele até questiona, já teve crime desse tipo e tal, blá blá. E aí, já teve, já aconteceu e tal. Então, tipo, tudo leva a crer que é isso. E o detetive é o único personagem que foge essa curva, sabe? Que parece que ele é morto meio que quase que por uma conveniência do roteiro mesmo, sabe? Tipo, vamos ter que matar ele porque a partir da morte desse detetive é que os outros personagens vão vir atrás. Ok. Mas, assim, é a única parte, assim, que me incomoda um pouco porque eu acho que foge um pouco desse discurso do que era o Norman Bates que eles constroem no final do filme, entendeu? Eu gostei bastante do arco do detetive, porque primeiro que ele muda um pouco os paradigmas, né? Porque ele descobre que essa mulher morreu, ela acabou de assaltar um lugar. Como nós falamos, não era uma coisa muito comum. Ela não seria tão vitimizada. No nosso ponto de vista, que ela quer casar e tudo mais, até que sim. Agora, o cara ele pega, ele dá uma investigada, depois ele pega e volta. Eu acho que essa parte mostra muito uma dedicação, ele é muito mocinho nesse ponto. Ele vai pela profissão dele, mesmo que seja alguém que, entre aspas, não mereça sua proteção. Não achei a morte dele ruim. Eu não sei, não achei que ela estragou o roteiro, nem nada. Não, eu também não acho. Fiquei bem surpresa. Eu também não acho. Pra mim é uma coisa assim, só, sabe, que foge um pouquinho ali. Tipo, não é minha parte favorita do filme, entendeu? Mas eu não acho que estraga a obra, não. Eu acho que ela faz muito sentido quando você pensa que antes ele foi lá e falou, né, com o Norman Bates e tal, e aí eu acho que entra também a atuação dele, que é espetacular, né, ele tentando responder e gaguejando, né, e se mostrando nervoso porque, enfim, né, tentando esconder tudo, mentindo e tal, e eu acho que talvez seja isso, sabe, seria a mãe dele acreditando, assim, vendo que não tem, é quase como se fosse matando pra proteger o filho, sabe? Algo do tipo, eu sei que esse cara vai ferrar com o meu filho. Porque tem que pensar nisso, né? O Norman Bates, ele tem uma dupla personalidade. Ele é ele e ele é a mãe dele. Que é o que eles explicam lá no final. Então, assim, pensa que a mãe dele olhou pra situação, falou, tem esse homem entrando na minha casa, vou esfaquear ele. Só que não é mais por ciúme, porque... Não, é porque esse cara vai atrapalhar a vida do meu filho. É a coisa da mãe... É a mãe protetora, né? É a mãe... Não, e no filme mesmo, é uma cena... A cena do ataque dele, né? É uma cena que parece, assim, um olhar divino olhando para aquilo, né? Que é uma cena... A câmera tá bem acima, né? E tal, né? Bem legal também. Isso daí, o jeito que foi construído, né? E tal. Mas é o tal negócio. Eu também gosto, na verdade. Não desgosto não, viu, Rafael? Não, eu acho que... Porque, assim, é necessário para criar uma ideia maior de vilão, né, da mãe. E aqui eu tô enxergando mesmo, tipo, Norman Bates e a mãe dele como personagens diferentes mesmo. Porque uma coisa é você matar uma pessoa, né, assim... Sim. Foi um ímpeto, sei lá. Pelo desejo sexual, né? Não, aí eu acho até que a série desenvolve essa questão da mãe, né? Da psique da mãe. Porque na série, ela também mata quem pode estar prejudicando, né? Os dois, de alguma maneira, né? E tal. Ela é uma mulher que ela pode ser violenta, ela mostra que ela é violenta também, se for necessário. Então é interessante isso daí, né? Exatamente. E é justamente isso, tipo, aí que você fala assim, não, peraí, é uma vilã mesmo, né? Matou primeiro a Marion e depois matou o detetive, então isso cria aquela coisa de eu quero realmente resolver isso, eu quero realmente que esse vilão seja pego e seja preso e etc, né, e aí, e não sei, e eu particularmente gosto muito da forma como atuam a Vera Miles, né, e o John Gavin, acho que os personagens deles são muito legais, assim, logo depois disso, né, nessa investigação final pra, tipo, resolver de vez, né, pra entender perfeitamente como que acontece, assim, eu acho bem, não sei, pra mim é muito interessante, assim, a forma como as coisas acontecem. Eu me senti no lugar dele, sabe? Eu me senti agoniado tentando descobrir por que aquela... Porque até aí eles acham que a Marion sumiu, né? Por que ela sumiu e agora esse cara... Então eles falam, vamos até lá, né? E aí, eu não sei, eu gosto muito, assim, eu me senti muito na pele deles, sabe? Eu acho que funciona muito como essa ponte, assim. Eu acho que isso funciona realmente muito bem. Pra mim, não é o arco que eu mais gosto do filme e tal, mas eu acho
que funciona bem porque ele consegue encaixar todas as peças, porque a partir da morte justamente do detetive que você consegue trazer, né, os outros personagens para perto, que vai desencadear justamente nessa, vamos revelar quem é o Norman Bates e tal. Mas eu acho que a segunda sequência disso funciona melhor, é uma das partes que eu mais gosto, que é justamente a irmã chegando lá com o namorado da moça, né, porque daí é o momento que eles chegam e eles vão meio que, sabe, desenterrando tudo, e aí tem a hora que eles entram, por exemplo, no quarto, a primeira vez, o quarto número 1 lá e tal, eles observam que não tem a cortina e tal, e aí encontra o papel, então você vê assim que tudo que o Hitchcock ele vai construindo, na primeira cena lá atrás, quando ela entra no quarto, ela esquece o dinheiro em cima da mesa, sabe, tudo tem um porquê. Tipo, o fato dele ter sumido com dinheiro, se ele esquece, né? Porque o Norman Bates, ele chega um momento que ele chega a sair do quarto pra levar o corpo e tal, e ele meio que ignora aquele jornal em cima da mesa. Quando ele volta e pega o jornal, é um claro recado de que vão achar que ele matou por causa do dinheiro, porque o dinheiro não tá mais lá. Então, se ninguém tá com dinheiro, quem matou ela tava com dinheiro. E aí, quando ela rasga o papel, joga na privada e tal, a irmã vai encontrar, entendeu? Então eu acho isso muito legal. Esses pequenos detalhes que o Hitchcock ele deixa pra gente, que enquanto a gente tá vendo o filme, a gente fica, puta, olha em cima da mesinha, abre a gaveta, vai encontrar alguma coisa, uma meia dela, qualquer coisa. É muito a investigação de Sherlock nos livros, né? Quando ele vai escrevendo, que começa a falar de cada detalhe, você começa a observar também, você fica... E aquela música, a trilha sonora, ela arrepia. É maravilhosa. Arrepia, maravilhosa, nossa. Sim, é um luxo, né? A trilha sonora desse filme é perfeita, assustadora. É o Bernard Herrmann, né? Que é o compositor, né? Da trilha. Nossa, é incrível. E é muito legal. Eu não sou de ficar arrepiada com o filme, mas esse filme me arrepiou. Primeiro que, apesar de eu não ter assistido há muito tempo, deve fazer o quê? Uns 3 anos que eu assisti, eu não tinha nenhum spoiler, eu não sabia. Eu sabia que ela morria na cena do chuveiro, mas eu não sabia do final. E foi engraçado, porque eu até imaginei, e eu vi que eu tinha visto outras obras com isso. Mas foi tão surpreendente essa parte da investigação. Eu acho que foi um dos melhores filmes que eu vi com essa investigação, que eu senti o coração realmente pulsar junto e falar, caramba, eu quero descobrir, eu me importo com isso. Exatamente. E assim, só o negócio da cena do chuveiro que eu acho muito interessante, quando eu fico sabendo, né, das coisas da produção do filme, eu me toquei do quanto o Hitchcock, ao mesmo tempo que ele era um grande diretor, tinha todo um domínio, ele dava espaço pra quem tinha talento, né? Então ele chegava e falava assim, né, ele disse que ele chegou pra Janet Leigh e falou, você vai ter que fazer mais do que qualquer atuação, você vai ter que, né, dizem que ele exigiu muito, e ela, nas entrevistas que eu vi, ela fala muito bem dele. Mas o interessante é que, na cabeça dele, a cena do chuveiro seria em total silêncio, ela não teria trilha sonora. E foi o Herrmann, né, o compositor que insistiu, fez a trilha, mostrou, e aí o Hitchcock olhou e gostou, e falou assim, e daí diz que quando ele gosta, ele fala, não, então fica desse jeito. Então ele é um cara que era aberto pro talento dos outros, né, não é aquele diretor que tem aquela ideia e vai até o fim, né, ele tinha ele permitia, desde que, óbvio, fosse algo bom, né, que ele gostasse muito e tudo mais. E outra coisa que eu ia comentar, vocês falando da investigação, eu gosto muito também quando o Sam e o Norman Bates se encontram, porque eles são, de certa forma, um pouco antíteses, né, assim, quer dizer, um cara magrinho, meio nerd, de certa forma, né, não pra época, mas enfim, meio, assim, mas muito esperto, né, o Norman Bates, né, você sabe que ele é muito esperto e tal, muito inteligente, mas ele é, tipo, enfim, muito magrinho e tal. E o Sam é o cara fortão, né, tipo, ele era o galã que fazia o estereótipo do cara muito, muito fortão e galã e todo e tal, mas eu acho que fica legal porque você vê quase que uma equivalência, sabe? Tipo, um é grandão e fortão e vozeirão,
o outro mais magrinho e meio gago, mas ao mesmo tempo você sabe que um provavelmente é mais... Não que ele seja tão bobo, mas não é tão dissimulado, na verdade, né? Ele é esperto, né? Ele não olha nos olhos, né? Ele faz a atuação desse ator aí, o que fez o Norman Bates, Anthony Perkins, ele não é muito de olhar nos olhos, né? Então, tem até um diálogo dele com a personagem que morre, né? No começo, a Marion Crane, né? Que ela tá conversando com ele. O momento em que ele encara ela, né? Que é uma atuação incrível. Ele fica encarando é quando ele fala a respeito de mãe, entendeu? Aí já liga aquele clique nele, ele fica com aquele olhar insano, né, e tal, né? Que ele é dissimulado, né? O outro não. O cara que você falou, o Sam Loomis, né, que é o namorado da Marion, ele é um cara tipo meio bonachão, né, meio assim, de boa, né, e tal, né? Tanto que ele tá lá fazendo investigação junto com a irmã dela, mas ele tá tranquilo, né? Não tá nervoso, né? Não, mas eu acho legal como eles estão um pouco em pé de igualdade, sabe? Porque ao mesmo tempo que você pensa, o Sam daria uma porrada no Norman Bates, você também entende, o Norman Bates dobra esse cara fácil, do jeito que ele é esperto e dissimulado, né? Então eu acho muito legal essa... Sabe, assim, o paralelo entre os dois. E acho que é muito legal porque tem uma cena que mostra bem eles na porta, né? Eles estão se olhando. Você vê que nem o Norman Bates não tá acuado. Ele só tá... Eles estão em pé de igualdade, né? E aí tem as conversas. O Sam tenta ganhar tempo, né? Então fica enrolando ele. Você vê que eles estão, sabe assim? E aí nesse momento até tem uma cena que o Sam tá mais pra baixo e o Norman Bates tá banco mais alto, né? Então você vê que eles estão do tipo assim... É quase uma dinâmica mesmo de briga mesmo, né? De disputa. Tipo, você tava mais alto que eu na porta, agora eu tô mais alto que você. Então eles vão dando tudo isso até chegar no momento final, né? Que é até bem ensaiado, né? Com a peruca caindo e ele pegando ele, né? Segurando. Eu também achei isso sensacional. Eu vi exatamente isso o Norman Bates. Como eu falei, ele é mais atencioso. Essa atenção que ele dá pra protagonista, pra mulher, é uma atenção que o outro nunca daria. Porque são amores diferentes, são realidades diferentes. Um foi criado somente pela mãe. A única influência que ele tem é feminina ali. Ele não tem mais ninguém, ele mora no meio do nada. Só tem os clientes de vez em quando e bem poucos, né? Porque aquele motel tava uma tristeza. A estrada, né? Parece que teve um desvio, não é? Não tá mais passando pelo hotel. Então é engraçado, um hotel que tá quase falindo. Então essas criações diferentes, esses contextos diferentes batem muito. Eu acho que tem muita coisa pra extrair dali, desses debates. Sinceramente, eu fiquei debatendo sobre isso, só eu e meu namorado, por muito tempo, e dá pra extrair muita coisa. Então, pra quem assistiu, assiste de novo, repara bem essa cena, esse embate, e pense em tudo que o mundo mudou até hoje, e dá uma olhada de novo. Eu acho assim, ó, que tem muito disso daí que o Dani falou e tal, sim, mas eu acho que tem uma outra questão também, que é o momento de que cada um desses personagens está se relacionando com a Marion Crane lá, porque é o seguinte, o Norman tá conhecendo ela agora, é uma paixão, assim, tipo, ele tá encantado por ela, então é mais óbvio que ele vai dar mais atenção, que ele vai querer conversar, que ele vai querer conhecer, entendeu? E no caso do Sam, o Sam já era um amante dela, eles já estão pensando em se casar, eles já têm já pensam numa vida juntos e tal. Então, assim, são momentos de relacionamento diferente entre um e o outro, né? Por isso que, assim, eu até acho, sim, que existe essa questão de diferente personalidade, de criação e tal, mas eu também acho que a gente tem que levar em consideração isso, que a gente tá vendo dois personagens se conhecendo pela primeira vez. E no caso do Sam com a Marion, a gente
não viu como eles se conheceram, com o que aconteceu e tal. Então fica uma coisa mais, tipo, eles já estão num tipo de relacionamento um pouco mais maduro, vamos dizer assim, né? E no caso da Marion com o Norman, não, ainda existe esse encantamento. Agora, a questão do Norman, eu acho tão incrível a atuação do Anthony Perkins, que, assim, ele passa realmente essa incomodação, né? O que a Angélica trouxe pra gente agora há pouco aqui, falando justamente sobre, sabe, ele tá sentado conversando com ela e de repente quando começa a falar da mãe, você percebe que ele já fica com aquele olho vidrado, ele dá respostas mais secas, mais curtas, mais grossas pra ela, porque, sabe, ele já meio que quer defender e ela, sabe, tenta mostrar pra ele que existe caminho pra ele sair, mas ele não quer sair e tal. E tudo isso é mostrado assim, tipo, num diálogo, num momento em que os dois estão sentados conversando. E eu acho isso tão rico, sabe? E é uma coisa muito desse cinema antigo, de você conseguir construir essa tensão, sabe? Com tempo, com pausa, com diálogo, com palavra. Tem uma coisa que enriquece ainda mais, Rafa, que eu também não tinha pegado. Tem um vídeo lá do Max Valarezo, do Entre Planos, né, no YouTube, em que ele analisa essa cena com os planos, porque nessa parte que eles estão conversando, né? Quando o Norman tá mais tranquilo, ele tá enquadrado do lado de um pavão, né, que é de uma ave, um pavão daqueles que ele tem, né, tudo empalhado, né, que fala. Essa ave, ela tá tipo em repouso, ela tá, sabe, só assim, paradinha. E todas as vezes que que isso é exaltado, essa questão dele tá nervoso, em que ele quer mostrar o quanto ele tá nervoso, mostra ele enquadrado mais de baixo, sempre pegando uma coruja que tá numa posição de ataque, que é uma coruja que tá nervosa, né, que tá atacando alguma coisa. Então é bem legal isso, porque junto com o diálogo, com a atuação, que é incrível, do Perkins, você tem só essa sutileza da câmera mostrando um pássaro tranquilo, um pássaro nervoso, que é basicamente o grande problema dele. Ele alterna, né, entre um cara bonzinho, meio bobo, e alguém nervoso que comete assassinatos e tal. Então eu acho bem interessante também ver por esse lado, assim, isso só enriquece, né, o que você tá falando. Sim, sem dúvida. E é incrível, porque assim, ele tem essa atuação, o Hitchcock, ele é indicado a Oscar de melhor diretor, tem Oscar de melhor filme, né, também, que concorreu, filme não, foi melhor diretor, melhor atriz, melhor fotografia, melhor direção de arte. E incrível como o melhor ator, ele nem entrou aos indicados, né? Na época, quem ganhou foi o Burt Lancaster, que ganhou por Entre Deus e o Pecado. E ele não foi nem indicado. E eu acho isso, assim, um pecado do Oscar, né? Não ter ele nem na indicação, porque é um personagem tão complexo, é um personagem que tem, assim, tanta essa parte toda, assim, da psicologia dele, né? Ela é tão bem trabalhada por ele, principalmente no olhar. Você percebe um cara totalmente dividido e tentando se reconstruir ali de alguma forma e tal, que é até chocante o cara não ter nenhum tipo de prêmio, reconhecimento e tal pelo papel, né? É aquela coisa do filme também, acho que desde aquela época, né, o filme thriller, o terror, a academia nunca foi muito afim desse tipo de, sei lá, né, aquela coisa, eles tendem a ter uns gêneros de filme mais preferidos, né, então eles acabam, enfim, olhando mais pra uns e menos pra outros. Pena pro Oscar, porque continua sendo um grande clássico, continua tendo a importância que o filme tem. Agora deixa eu dar vou dar um dado aqui matemático, só pra vocês terem ideia da diferença de cinema que se faz hoje em dia pro cinema que era feito em 1960. Eu acho isso muito interessante, e isso que eu vou falar agora tá inclusive conectado com o meu plano detalhe, tá? Que eu vou dar hoje e tal. É o seguinte, hoje em dia, pra vocês terem uma ideia, eu peguei o filme Corra, que é um filme mais ou menos do mesmo gênero, que tem mais ou menos a mesma, né, o mesmo tipo de discurso ali, o mesmo drama e tal, e aí eu fui olhar que hoje em dia a gente tem, em média, corte, aquele plano, né? A gente chama de plano, que é tipo entre um corte e outro, assim. A gente tem, em média, um plano com mais ou menos 5 segundos de tempo.
Se você pega o filme Corra. Então, assim, quando você pega um filme Corra, ele tem vários cortes. E aí pensa no plano, tipo, uma câmera aqui, vira a câmera ali. Sabe? O plano aqui e ali. Então, tipo, mostra o personagem conversando um com o outro, é um plano, daí corta, o outro falando é outro plano. Então, assim, são mais ou menos 5 segundos, 5.1 segundos de corte dentro desse plano. Quando a gente pega o filme do Psicose, por exemplo, o tempo de corte entre planos, a média é de 12 segundos, ou seja, o dobro de tempo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando a gente pega esse cinema mais antigo, da década de 60, de 70, 50 e tal, a gente consegue perceber muito isso, assim. É óbvio que existe a diferença tecnológica, né? Porque hoje, por ser tudo digital, o cara pode gravar de várias maneiras, grava com 2 câmeras e tal, tem tudo isso. Mas se a gente for pegar friamente, olhar friamente os números, a gente consegue perceber que existia muito mais tempo de tela para os atores, muito mais tempo de tela, sabe? Existiam menos cortes, justamente porque era dado essa parte de diálogos, todo o ritmo era mais devagar e tal. Então a gente percebe que em termos de tempo de plano, o Psicose tem mais do que o dobro de tempo de plano do que Corra, entende? Então eu acho isso interessantíssimo da gente perceber como, enquanto hoje em dia, se a gente tivesse um Norman Bates conversando com uma Marion, e aí ele, sabe, tentando mostrar como ele se sente e tal, às vezes o diretor vai buscar, tipo, a mão dele apertando na cadeira, sabe, ele fazendo um olhar diferente e tal, tipo, e aqui em Psicose a gente tem esses planos mais abertos em que eles estão conversando. A primeira cena da Marion com o Sam é quase que um plano sequência, assim, é quase que sabe, um teatro ali que você tá assistindo. Tipo, a câmera começa a viajar entre eles nos diálogos e você vai vendo os atores um complementando o outro, como fica uma coisa mais fluida e tal. Então eu acho que pra quem gosta de cinema, ir mergulhar em filmes assim, sabe, da década de 60, grandes filmes, grandes títulos e tal, vale muito a pena pra você justamente pegar essas diferenças de narrativa, sabe? É tanto que justamente a cena do chuveiro, que é o ápice do filme, foi marcada por isso. Ela demorou 7 dias, né, pra ser filmada. Sim. E foi marcada justamente pelo excesso de cortes. Naquela época era um absurdo, né, esse tanto de corte. Um absurdo. E isso é muito interessante, você pensar que isso chocou, eu fico tentando, é difícil a gente conseguir se transportar pra época, né, mas tentar imaginar na época quem nunca tinha visto tanto corte de uma vez, né, não tinha esse costume. De repente tem uma cena aqui com aquela música que arrepia até hoje, com 300 mil cortes e aquele barulho, né, que hoje a gente sabe que foi feito em melões, mas pra simular as facas, né, no corpo dela. Então era um choque absurdo, né, era um terror máximo, assim, era um negócio, eu acho muito interessante você parar pra realmente tentar se colocar naquela época. Era um cinema muito mais manual, né, Dani? Ele chegava a ser quase que artesanal mesmo, né? Você tinha que construir, fazer o som e tal. Você vê essa riqueza de detalhe, tipo, o som da facada, que é uma cena muito impactante, que é uma coisa chocante, né? Assim, de você ver na tela e tal. Você tem uma música alta, mas junto a isso, você tem realmente esse impacto do facão em melões, e aí você, tipo, tem esse som do facão no melão, você, sabe, o cara consegue colocar dentro ali da narrativa que é da faca entrando na carne da mulher e matando ela, e ela não teve a menor chance. Então, tipo, tudo isso transborda pra gente, assim, esse impacto, essa violência e tal, tava tudo ali. Por isso que eu também acho que o Hitchcock foi feliz em manter o filme preto e branco, sabe, principalmente pra época, porque a gente tá falando justamente desses movimentos se iniciando, dessa visão feminista, desse lado hippie e tal, e também desse código que a gente falou aqui. Então, assim, existia muita censura, né? Censura moral, educacional e tal. E aí o Hitchcock pegar e falar, não, vamos manter o filme preto e branco, porque senão vai espirrar sangue pra tudo que é lá. Tinha o sangue, mas eu acho muito louco isso, como tipo, várias coisas são muito ousadas, né? E uma delas
delas é a Privada, né? Que nunca ninguém... Foi o primeiro filme americano que mostrava um vaso sanitário dando uma descarga. E muita gente achou nojento, assim. Tanto que a crítica na época não curtiu tanto o filme. E muito por causa disso. Tipo, né? É uma cena chocante e tem... Tipo, o principal foi o que eu li, assim, que tem a cena da descarga, que muita gente achava um absurdo. Pra que filmar uma descarga? Sendo que tem uma função narrativa, né? Que é muito legal pensar nisso. No como é importante aquilo para depois aquele retorno da leitura do papelzinho que não foi embora. E o uso da palavra transvestite lá no final, né? Que alguém questiona e o cara explica o que é e tal. Tipo, isso era absurdo, assim, de pra frentex, né? Assim, pro que era na época. Eu queria perguntar aqui pra Angélica. A Angélica falou que aquela cena final, onde tem toda a explicação da parte psicológica, né, do Norman, e aí falam, né, sobre a parte dos travestis e tal, deu polêmica e tal. Então eu queria que você explicasse pra gente, Angélica, por que deu polêmica? Não, porque tem uma pessoa que fala assim, explica como é que é, ele tá explicando, falando assim, por que ele estava vestido com a roupa da mãe? Aí um que tá sentado fala, é porque ele é um travesti. Aí o cara coloca uma questão de sexualidade, né, se eu não me engano. Ele fala assim, não, mas não é assim. Ele não estava fazendo isso por causa de desejo sexual. Sim, porque na verdade ele estava encarnando aquela persona da mãe dele e tal. E isso daí foi muito chocante, né, cara? Porque essa questão desse conceito de travesti e tal, isso aí não era nem mencionado, né, quiçá nessa época, né? Porque justamente Código Reis, né? E tal, né? Hoje em dia a gente sabe que isso daí dá para ser muito mais explorado e tal, tem excelentes filmes e séries e podcasts que tratam disso daí para você compreender, né? Essa questão, né, de transgênero, travesti, etc. Mas foi bem complexo isso daí, né? Porque eu até acho, né? Vocês estão falando aí o que vocês gostam, o que vocês não gostam, eu até acho que o filme se põe muito a explicações no final, né? E tal. Ele explica muito, ele perde um bom tempo explicando, né? Mas é interessante, né? A polêmica tá mais em torno disso, né? Por causa do uso da palavra, né? Também, né? E tal. Vocês leram mais alguma coisa sobre isso? Porque o que eu fiquei sabendo foi polêmica a respeito disso. Mas eu tava vendo isso no documentário. Nesse documentário que eu comentei aí e tal, o pessoal tá falando sobre isso também, essa questão, sabe? Eles falam outra coisa interessante, né? E tem uma coisa triste, também tem um dado triste, porque é claro que a Janet Leigh, ela não fez as cenas do corpo, o torso e tal, o umbigo, que é filmado no momento lá do banho, ele não é o corpo dela, né, que ela se negou a fazer, né, algumas cenas, então ela teve um dublê de corpo, né, só que a mulher que fez o dublê de corpo e tal, ela parece que não sei quantos anos depois, acho 50 anos depois, sei lá, tal, ela também foi morta por esfaqueamento, né? A mulher, né, e tal. Então eu fiquei meio chocado com isso daí, eu não sabia disso, né? Eu pensei que era o corpo da atriz, etc, né? Ela até dá um dado interessante quando ela tá falando no documentário lá, essa mulher que faz o dublê de corpo, eu não tô lembrando o nome dela, gente, não me matem, né? Eu só não tô lembrando mesmo. Que ela fala que aquela cena, né? Porque muito se fala dessa cena, que é uma cena que ela mostra muito e não mostra nada, não é? Você tá vendo ali vários cortes, a cena tem muitos cortes, né? A cena do banho, mas tem um frame, né? Um momento que aparece uma faca e um umbigo, e, né? E ela tá prestes a se introduzir no corpo, né? Ela fala que a cena, ela foi feita ao contrário, né? E tal, foi uma inversão, sabe, de movimento. Porque, na verdade, estava encostada na pele e alguém estava retirando, só que aí inverteram para parecer que tá enfiando, né? Que incrível, né? Que incrível. Eu acho demais essas engenharias pra gente conseguir ter noção desse impacto, dessa violência, né? Que era uma coisa tão difícil de se fazer e que precisava ser feita de uma maneira tão, assim, preciosa pra justamente passar esse requinte de crueldade. There's nobody. I have a sample of her handwriting. Oh, yes. Here we are. Marie Samuels. That's an interesting address. Is that her? Yeah, I think so. Marie, Marion Samuels. Her boyfriend's name is Sam. Was she in disguise, by any chance? You want to check the picture again? Look, I wasn't lying to you, Mr. Sturgis. Oh, I know that. I know you wouldn't lie. You know, it's tough keeping track of the time around. Oh, I know. Oh, yeah. Well, it was raining, and her hair was all wet. I tell you, it's not really a very good picture, really. No, I guess not.
Essa parte que a Angélica falou de explicar o filme todo, eu acho tão legal, porque quando ele começa a explicar, eu adoro o filme que faz isso. Você continua pensando o tempo todo, você não consegue parar. Eu concordo que eles demoram um pouco, sabe? Aquela explicação dos policiais. Poxa, já entendeu que um é o outro, tá bom. Aí eles explicam um pouco demais, mas ainda assim... o espectador, né? Tá falando... Não, e acho até justo, se tu bota o filme na época deles direitinho, né? Encaixadinho ali, tem que explicar, cara, porque como é que as pessoas vão entender, né? Teve gente que deve ter falado, porra, como assim? O filho era a mãe que matava os outros, que porra é essa, né? Então tem que explicar mesmo. Exato. Né? Que hoje em dia teve o Hereditário, né? O exemplo aí que tá. Não vou dar spoiler não, viu? Mas o Hereditário, muita gente questiona o Hereditário, que eu acho muito bom e tal, porque ele se põe a explicar, entendeu? E as pessoas não gostam, o espectador médio, normal, ele fala, não, você tá achando que eu sou burro? Você tá querendo explicar coisa pra mim? Então não, eu gosto disso porque quando ele vai explicando, você vai entendendo todas as cenas anteriores. E você tem uma vontade de voltar todo o filme e ficar vendo pedacinho por pedacinho. E que essa coisa da reconstituição que eu amo muito. Tem um livro que tem isso, assim, que tem um plot twist que você vai ficar, caramba, eu tenho que ler o livro todo de novo pra entender melhor, que é O Homem do Castelo Alto. Mas tem também muitos outros. E eu, sei lá, eu fiquei impressionada e fiquei pelo menos uns 30 minutos pensando ainda. Faz todo sentido. Eu também, eu gosto muito da explicação no final, assim, eu sei que tem muita gente que critica, dizem que foi o próprio Hitchcock não queria, né, foi uma exigência dos produtores pra ter, enfim, toda uma explicação, mas eu gosto muito, e gosto muito justamente disso, de terem usado uma palavra que era chocante na época. Eu acho que, sei lá, eu gosto muito de filmes que tem, às vezes é um detalhe, né, assim, é uma palavra, é uma ceninha que você consegue causar algum incômodo das pessoas, né? Enfim, né? Acho que na época, talvez algumas pessoas provavelmente tiveram um primeiro pensamento da vida delas no que é um homem que se veste de mulher, né? Assim, então talvez isso tenha, aos pouquinhos, levado mais pessoas a pensar nesse assunto, assim. E eu gosto muito. E, sei lá, pra mim é uma cena que realmente também não me incomodou. Quando eu assisti, eu falei, cara, eu queria um pouco disso, né? E legal porque ela dá uma respirada também pra cena final, que é só a câmera se afastando lá do Norman Bates, ele dando aquele sorrisinho, eles falando que agora ele é só a mãe dele, né? Ele não já foi tomado por isso. E tem 1000 explicações psicológicas, né? Eu acho que até hoje tem psicólogos e especialistas discutindo o quanto isso é possível, o quanto não é, o quanto a própria questão, né, sei lá, do Édipo, né? Complexo de Édipo, né? Complexo de Édipo e tal. Eu acho bem bacana como até hoje dá pra analisar. Mas tem uma coisa que eu até ia comentar, que eu acho que, sei lá, só pra citar mesmo, que eu acho, não sei como que eu não citei antes, que eu acho que é o corte mais bonito desse filme, pra mim, assim, uma coisa que eu adoro, que é o corte do ralo pro olho da Marion, né? Porque o filme vai focando o sangue escorrendo pelo ralo, que é a vida dela se esvaindo, e aí corta e mostra o olho dela, e o olho dela tá, tipo, absurdamente estático, né? Assim, você fala, meu Deus, ela morreu. Mas os oftalmologistas falaram pra caramba dessa cena do olho, né? Que é uma cena maravilhosa, né? Mas o pessoal falou que a pupila, ela dilata, né? Quando você tá morto, a pupila não fica pequenininha, não. Aí depois virou paradigma, porque aí todo mundo quis fazer cena de olho, né? E aí tu bota o cinema italiano, né? E tal, nesse balaio, com a cena perfeita. Eles pingavam até colírio, né? Pra dilatar a pupila, né? Então virou um emblemático esse negócio daqui de questionar o olho, né? Que não tá com a pupila dilatada. Mas eu acho que é muito interessante, porque assim, eu gosto da parte do como tá meio que sem vida mesmo, né? Ela tá parada. Mas é interessante também, eu até voltei pra ver, ela dá uma respirada. Se você prestar atenção, a garganta dela dá uma tá tremidinha no olho também, dá uma tadinha, né? Também imagina ficar com o olho aberto, daquele tamanho, assim, ó. Aqui o Hitchcock, ele é sinistro, né? Ele foi uma longa tomada de alguém com o olho abertíssimo ali, com água escorrendo, né? Coitado.
coitada da atriz. Daquela Diz que até horrível. o corte da cena dela pro chão vai pra aquele abajur, pro jornal, né? Vai pro outro lado da sala, porque ela não quis repetir essa cena, não. Ela falou, vá, rapá. Não, é pesado. Mas eu acho interessante como que assim, o corte é bonito. Dizem que foi a Alma, né, a esposa do Hitchcock, a primeira pessoa que percebeu que ela dava uma respiradinha. Ninguém tinha reparado, né? Que ela dá, tipo, a garganta dela tá dando uma mexidinha bem de leve também, pelo amor de Deus, gente. Eu acho também, né, a esposa do Hitchcock, ela foi fundamental pra carreira dele, né? Ela é mais uma dessas mulheres aí que elas foram apagadas, né? Sim. Tipo a esposa do cara lá que criador do Star Wars, né, e tal. Do George Lucas, né? Realmente as mulheres são apagadas, né? Porque ela, tipo assim, ela fazia, se não me engano, análise de roteiro junto e tal. O que funcionava e o que não funcionava. Juntos, né? Exatamente. O nome dela, eu sabia. É Alma, ele acabou de falar que acho que era Alma, não sei o que. Alma do Hitchcock, do George Lucas deve ter sido a Marcia Lucas. Que é a montadora, né, que foi fundamental pra funcionar, né, os filmes, né. Então e por sinal, ela disse uma coisa muito importante, que o C-3PO era chato e que podia matar ele. Ele nunca matou, mas ela tava certa. Vocês assistiram um filme que teve uns anos atrás, acho que 2012, que é o Anthony Hopkins interpretando o Hitchcock? Sim. E a Helen Mirren fazendo a esposa dele? Sim. Nesse filme aí, que é baseado num livro aí, eles contam um pouco dessa questão aí da esposa do Hitchcock, sabe? Que todo mundo fala do Hitchcock, ninguém fala da esposa dele, né? Ela é uma mulher importantíssima pra carreira dele, né? Só isso, né? Então, esse filme legal é bem... também, talvez, pra procurar. Esse filme é bem legal, porque ele foi indicado também a Oscar de melhor maquiagem, penteado, né, e tal. O Anthony Hopkins é quem faz o Alfred Hitchcock. Você tem a Scarlett Johansson que faz a Janet Leigh. E o filme se passa justamente nesse período em que ele tá idealizando Psicose. Então, assim, tudo isso que a gente falou aqui, eles ilustram lá, obviamente que com, né, todo o ar hollywoodiano. Mas a gente tem a Helen Mirren realmente fazendo a Alma, né, que era esposa do Hitchcock, tem a Jessica Biel fazendo a Vera Miles, que também tá no filme, e o James McCarthy, que faz o Anthony Perkins também, que é o Norman no filme, né, então é bem legal mesmo pra ter uma ideia melhor do que é o Psicose. E é muito legal mesmo, porque assim, pelo que eu vi, na verdade eu vi bastante dos extras do DVD do Psicose, né, que tem uma edição de colecionador bem bacana, e é impressionante, eles falam, a Alma dava a última palavra de praticamente tudo, né, assim, o Hitchcock gostava, se ela não gostasse, ele ia mudar de opinião, entendeu, tinha muito disso, e ela que, tem muito ator também, que ela que escolhia, sabe, eu falava, não vai esse aqui não, vai aquele, tudo mais, então, realmente, diz que ela dava altos pitacos e tinha esse olho clínico, né, ela olhava as cenas quando estavam prontas e via detalhezinhos, conseguia achar esses, né, que eu falei, pelo em ovo, que às vezes devia até ser corrigido, provavelmente, né, então, tipo, ferrenha mesmo, assim, infelizmente. Só que ele que tem a fama, né, de ser fodão, encaraco, e ninguém é que fala da mulher dele, né, cara? Mas... essa é a regra das mulheres, a Angélica é a vida. Então, meu namorado começou a escrever, nossa, revisei 50 páginas, pra nada, né, assim é a vida, né, é um trabalho que... E é um debate talvez interessante, assim, até que ponto não deveria estar ela assinando como diretora, né? De repente, por que não, né? Você tem talvez não todos os filmes, mas talvez alguns, né? Você tem lá Alfred Hitchcock e Alma Hitchcock, né? The Hitchcocks. Então, sei lá, ficaria... Só até melhor, né? The Hitchcock. Fica... Sei lá, eu acho que... Senhora Hitchcock. Senhora e senhora Hitchcock. Seria interessante mesmo, assim, não sei se o quanto isso é possível, mas sabe quando você, sei lá, revisita um determinado livro antigo e você chega à conclusão de que o autor não é o fulano e sim, sabe, você consegue de certa forma reeditar a história, talvez em algum momento a gente consiga analisar a ponto de falar assim, esse filme é dirigido por Alfred Hitchcock e Alma Hitchcock, de repente. O livro do Frankenstein, né, a autora é a Mary Shelley, eu não sei pronunciar o sobrenome dela, Shelley, mas por muito tempo, e isso até pouco tempo atrás, ela tinha que usar um pseudonome masculino, porque ela não tinha o direito de assinar como dela. E eu não lembro se era o nome do marido dela ou era um nome masculino aleatório. E por muito tempo se colocava que Frankenstein era uma obra escrita por homem. E
Não, ela escreveu isso só depois já de morta e tal, os que conseguiram colocar o nome dela no livro. Isso é interessante, é bom para refletir, né, gente? O quanto Sem a gente, dúvida, às vezes, poderia, né? Claro, não é uma... assim, hoje falamos do Hitchcock, né? Que é um diretor importante, interessante, mas a gente tem que falar de outras diretoras, tem que falar da Maya Deren, né? Tem que falar da Alice Guy Blaché, né? Tem que falar de mulheres importantes, né? Que são fundamentais até para a história do cinema. Sem né? dúvida. Então, as mulheres que conseguiram ter um pouco mais de evidência dentro desse ramo, muitas são esquecidas, né? As que trabalhavam junto aos maridos são apagadas, né? Não são creditadas, na verdade. Cadê o nome da esposa do George Lucas, né? A importância dela é fundamental para o sucesso dos filmes, assim. Não existiriam os filmes como vocês gostam, assim, né? Os filmes antigos lá, né? Aqueles três, né? A trilogia clássica, o trilogia clássica, exatamente. Então é para refletir. Ainda mais que Hitchcock, não só Hitchcock, outros diretores também. E diretores que eu gosto, gente. A gente tem que, né? A gente tem que refletir isso daí, né? O nosso gostar, o nosso querer. Né? A gente cagar para a obra de um cara que você gostava. Vai do Woody Allen, do Hitchcock e tal, de um Bernardo Bertolucci, né? Mas a gente entender que às vezes esses caras aí, eles são muito humanos e eles fazem muitas merdas, não? Porque o Hitchcock, ele tinha essa questão do assédio sexual, do assédio, né? Moral que ele fazia com as atrizes. E tem até aquela série lá, acho que é The Girl, né? Que era da HBO, que contava essa trajetória da Tippi Hedren aí, que foi um terror, né? E tal. Então ele era mesmo abusivo, né? E tal. Ele e outros cineastas fodões aí. Então pra refletir, né, gente? Vamos pensar nas parceiras fodonas aí que foram todas esquecidas, né? O pagamento dessas mulheres aí é que construíram a história do cinema, no final de contas, né? Porque o primeiro filme com qualquer narrativa foi da Alice Guy Blaché, né? Mas todo mundo só fala de quem? Do Méliès, né? Então, reflitamos aí, né? Vale a pena. Continuando a reflexão da Angélica, eu acho muito interessante isso que aqui no Cineação o Daniel fez. Quando ele me convidou aqui, ele perguntou de convidadas mulheres, né? Tipo, de preferência mulheres. E eu achei isso interessante, porque muitas vezes, apesar de ser complicada essa questão de colocar só mulheres, por exemplo, eu quero que seja pela capacidade, mas eu acho que a capacidade das mulheres muitas vezes é ofuscada. Então ela tem capacidade, um cara tem capacidade, mesmo que seja igual, você pega o cara. E hoje em dia eu gostei muito dessa abertura do Daniel também, dessa iniciativa de falar, poxa, eu vou chamar uma mulher. Por exemplo, a Angélica é fantástica, ela fala pra caramba sobre o tema, tem muito conteúdo. E eu acho isso muito legal, e eu gosto muito de falar com mulheres, eu gosto de gravar com mulheres, eu fico encantada, eu falo, gente, olha pra ela, eu posso ser ruim, mas olha pra ela e olha como ela é boa. Imagina, olha isso. Tem que pensar sempre que você é maravilhosa, eu penso isso, aí sai falando um monte de bobagem no podcast. Então, não, mas eu acho que isso tem que ser bem trabalhado. Sem isso dúvida. Não só com mulheres, como negros, que pelo mais que nem se ouça, nem se veja as pessoas, tem pouquíssimos nos nossos ramos da mídia também, e tantas outras coisas. Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Plano Detalhe aqui do podcast Cinemação 283, aquele momento em que a gente dá as nossas dicas para você ouvinte, para você poder curtir mais, né, sua semana com dicas aqui. Então, para que os nossos convidados vão se aquecendo, dessa vez eu vou começar com o meu Plano Detalhe aqui. Tenho alguns.
Tenho, na verdade, 3 planos detalhes para você, ouvinte. O primeiro deles é o seguinte: para complementar este podcast, eu sugiro você ir atrás do nosso podcast 72, que foi o podcast onde a gente falou sobre Um Corpo que Cai. A gente fez uma análise lá sobre o filme também, discutimos ele, como as várias camadas dele. É um podcast relativamente antigo, né? Afinal de contas, 72, a gente tá no 283 agora. Então, lá Caramba. Se vai 200 podcasts, né? Apesar disso, vale a pena ir escutar, porque daí tem o nosso ponto de vista lá, como a gente gravava também podcast antigamente e tal. Então, bem legal. Para também complementar esse papo que a gente teve aqui, vou deixar também a dica de um texto aqui do Cinemação, que é do nosso autor, o Clay Coelho. Ele escreveu um post chamado Grandes Mestres do Cinema, Alfred Hitchcock, e nesse post ele basicamente fala sobre a história do Hitchcock, qual o primeiro filme que ele fez, em seguida qual o outro, e ele faz uma análise breve lá sobre esses filmes, fala um pouco sobre as características do Hitchcock também, o que ele foi trazendo com cada filme e tal. Então é um post bem legal que o Clay fez aí pra gente, já faz um tempinho, mas foi esse ano, foi em maio que ele lançou esse texto, então vale a pena. O link do post vai estar aqui nesse podcast. E meu último plano de detalhe vai para algo que eu falei aqui, né? Eu vim aqui dar dados sobre segundos do plano dentro de um filme, e eu tenho visto bastante isso e tal, porque eu gosto muito dessa questão, porque eu acho que com os números às vezes você consegue entender um pouco mais, né? A evolução das coisas e tal. E aí tem um site que se chama Cinemetrics, é um site que vale a pena para quem gosta de estudar cinema, gosta de entender um pouco mais da matemática por trás do cinema, e é um site que, tipo, tem várias universidades que ficam alimentando ali ele tem um banco de dados já bastante grande lá, e ele mostra, tipo, várias coisas do filme. Ele mostra, por exemplo, essa média, né, de segundos por planos, ele mostra quantidade de planos que tem dentro de um filme e tal. Então, assim, ele tem vários números bastante interessantes. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, o número de planos dentro de Corra é de 1177 planos. Então eu acho isso muito bacana. É legal da gente ver, né? Porque a gente consegue perceber o quanto que esse filme foi cortado, o quanto ele foi encaixado. A gente consegue entender um pouco mais do filme a partir disso. Então vai ter link aqui também no post desse podcast. Você pode clicar lá e visitar o site Cinemetrics. Você digita o nome do filme que você quer, tem que ser em inglês, mas você digita o nome dele lá e aí começa a dar uma olhada nesses dados. É isso, meus 3 planos detalhe. Raquel, vamos trazer aí plano detalhe para os nossos ouvintes? Claro, eu pensei em vários e todos os meus planos detalhes serão literários. Legal. Primeiramente, a primeira obra que trabalhou com transtorno de personalidade, que foi O Médico e o Monstro. Legal. O Médico e o Monstro, de Robert Stevenson. Eu não sei se esse é o nome dele certinho. É por aí, entende? Sim. Sobrenomes eu não sou boa. Que eu acho que todo mundo conhece a história, bem perto do Psicose. É um médico que ele quer transferir toda a maldade dele para uma outra pessoa. Então, 2 pessoas em um. E é muito interessante como ele trabalha com tudo isso. Ainda assim, é um bem antigo, mas ele trabalha muito nos temas atuais. Essa maldade me lembrou muito o Carnaval. Olha, tem muita coisa interessante. Também tem Expresso lá no Cappuccino. Já tô fazendo merchan. Legal. Também. No detalhe 2. É o livro O Homem do Castelo Alto, do Philip K. Dick. É muito bom esse livro, é uma ficção científica, mas olha, vale a pena, é um livro que eu aplaudo de pé. Legal. Meu plano detalhe 3 tem a ver com essa psicose, tem a ver com problemas mentais e como isso pode ser criminoso. Que é o Diário do Jack, o Estripador, pela Shirley Harrison. É uma historiadora que trabalhou em cima de um diário que encontraram e acreditavam ser do dito Jack, o Estripador. Estava dentro de um dos suspeitos, né, dos grandes suspeitos. E eles fizeram várias análises nesse diário e junto com essas análises a Shirley pesquisou o contexto, pesquisou tudo que o homem fez, o Maybrick, e encaixou.
e foi explicando conforme o diário. E é impressionante, vai mostrando como a mentalidade dele vai mudando com o uso de drogas e como a escrita dele muda. É sensacional. Eu super recomendo esse livro. É o Diário de Jack, o Estripador. E mais é um livro de um escritor que eu gosto muito. Teria 2 que eu indicaria. Eu vou indicar o Harlan Coben em si. Ele tá bem famosinho, mas ele é muito bom, apesar dessa fama que normalmente é meio popzinha, né? E um livro interessantíssimo dele é Silêncio na Floresta. Ele vai trabalhar bem esse lado de quem é mocinho, quem não é mocinho, e uma investigação digna, sabe? Você até consegue sentir essa trilha sonora sem existir. Olha, que demais, que demais. Olha, você vendeu aqui vários livros. Espero que você tenha alguma comissão, viu? Aqui atrás, né? Pois é, porque é demais ó, a descrição e tal, pô, demais. Esse do Jack Stripador, fiquei bem interessado aí em correr atrás dele. Eu adoro essa parte, essas análises assim. Muito bom. Angélica, e você? O que você trouxe pra gente de Plano Detalhe? Opa, eu vou recomendar aqui, vocês estavam falando um pouco sobre essa série que o Alfred Hitchcock tinha, né, que é Alfred Hitchcock Presents. Eu andei arrumando essa série aí de maneira, né, os meus meios, né, não vou comentar, né, então, pra eu poder assistir. E, gente, é uma delícia, viu? Pra você que gostou aí do Psicose, dá uma conferida nessa série aí, que tem várias temporadas, bastante coisa, nem pra tudo tem legenda, mas você vai ver, assim, é uma série que tem Vincent Price, um elenco, pelo amor de Deus, gigantesco de pessoas incríveis mesmo participando da série, episódios antológicos, né? Eu lembro até hoje daquela história do boneco, da mulher que se apaixona pelo mágico e do boneco e tal. Então, pra quem gosta desse cinema assim, é clássico e tal, que fica aí flertando com suspense, com o terror, vai se divertir muito aí com o Alfred Hitchcock Presents, viu? Que essa série é genial aí, tá por aí, tá na net, você consegue localizar. Tá? Segunda recomendação, rapidinho, é claro, né? A gente andou falando disso aqui. Então seria muito legal vocês darem uma conferida nesse podcast aí que eu já participei, não tenho participado ultimamente, mas quando eu puder, prometo que eu volto a participar também, que é o Feito por Elas, tá? Que tá lá no portal do Anticast, tá? É anticast.com.br/podcast/Feito por Elas, tá? Que tá lá a Isabel, tá a Camila, a Samantha, a Estefânia, a Michele, elas estão todas lá sempre falando de diretoras. Se você quiser conhecer trabalhos interessantes e saber que existe cinema feito por mulheres de altíssima categoria, você tem que procurar lá o podcast Feito por Elas, porque tem muita coisa boa, viu? Já tem 2 anos o podcast, então tem muito conteúdo. Tá? Então vale a pena você dar essa conferida. É mais ou menos isso mesmo. E claro, se você puder me dar essa honra, visite lá o meu blog, tá? Que é um blog, claro, muito bagunçadinho, tá? Assim, muito humildezinho, mas é meu, né? O nosso espaço tá lá pra gente poder falar de cinema. Então você acessa lá, por favor, masmorracine.wordpress.com. Você vai ter desde muito conteúdo de terror, porque eu sou uma fã freak de terror, eu amo muito o gênero mesmo, sabe? Eu faço muito podcast de terror, mas eu também faço podcast sobre a Rabal, sobre Jodorowsky, sobre cineastas muito interessantes de serem conhecidos. Então, procure lá o nosso conteúdo, por favor, e já deixo aqui o meu agradecimento à Raquel, ao Daniel, ao Rafa. Muito obrigada, viu, pelo convite. Amei falar com vocês. Pô, sensacional. A gente ainda vai fazer a despedida, mas já adorei. Não, e eu não sei, não posso garantir isso, mas a gente já quase conseguiu chamar todas as integrantes do Feito por Elas aqui no Cinemação, não foi, Dan? Tá já, eu tava até pesquisando aqui, eu falei, nossa, a Samantha, a gente já gravou com a Samantha. A Michelle, então, não, acho que a Michelle e a Samantha não, mas eu já chamei a Samantha várias vezes. Ela nunca tinha, acho que ela não tem o Feito horário, por Elas é que nem série, sabe? Quando vai trocando os atores e tal, tipo, então o Feito por Elas é assim, a gente pegou a primeira temporada do Feito por Elas, aí veio Angélica, veio Isabel, veio todo mundo. Agora já tem uma galera nova lá, a gente tem que chamar todo mundo de novo.
Chama sim. Mas eu sempre já chamei várias vezes a Samantha, até porque pensei nisso. Nossa, a gente já gravou com a Samantha. Falei, não, peraí, acho que a gente não gravou com ela. Mas eu já chamei várias vezes, que eu mando mensagem, Samantha, pode gravar? E geralmente, enfim, também não dá pra querer. As pessoas têm outras ocupações na vida, né? Sim, é verdade. Mas continua chamando, viu? Vamos chamar. Daí você, o que você trouxe de plano detalhe pra gente encerrar aqui as nossas dicas? Afinal de contas, a pessoa já tem site pra visitar, podcast pra ouvir, texto pra ler, livro pra ler, série pra ver. E aí, o que você vai trazer pra gente agora? Eu vou indicar 2 coisinhas que tem na famosa amiguinha Netflix, que assim, eu acho que são muito bacanas. Vou indicar primeiro a mais bacaninha, assim, sabe? Que é um filme chamado Newness, que é, né, New, N-E-S-S, tipo novidade, alguma coisa assim, em inglês. É um filme com aquele cara que faz o Fera lá do X-Men, esqueci o nome dele, deu branco agora, é o mais novinho, né, o Nicholas Hoult lá. E é um filme bem pesado, tem algumas cenas de sexo e tudo mais, e é basicamente sobre um casal, né, um cara e uma moça que se conhecem, e eles começam a encontrar como saída pro relacionamento deles um relacionamento aberto. Eu achei o filme bem interessante, a direção dele é muito curiosa, muito interessante, uma produção bem diferente e bem cheia de novidades, assim, sabe? Tipo, tem muita gente hoje em dia discutindo a questão da monogamia e tal, e é um filme que discute isso. Não acho que seja que ele traga uma solução, né? Nenhuma solução. Não é para isso que ele tá lá. Um filme interessante que eu sugiro pras pessoas. E o outro é uma coisa que tá todo mundo falando, tá, né? Todo mundo comentando, indicando, que é o Nanette, né? Que é eu até brinquei, Nanette na Netflix, né? Nanette com 2 T's. Pessoas dirão que é um show de stand-up. Mas na verdade ele é um tapa na cara. Então aliás, ele é muitos tapas na sua cara. E eu queria indicar ele porque eu acho que ele é muito importante de ser visto, né? A Hannah Gadsby, que é a humorista que faz esse show, ela é uma humorista australiana, muito famosa, pelo que eu percebi, ela é muito famosa na Austrália e agora tá tendo um alcance internacional. E ela faz um negócio que ela basicamente, enfim, por ser mulher, lésbica e tal, ela tem várias questões e ela basicamente desce a lenha no mundo e conta de uma forma super emocionante uma parte da vida dela e tal. É espetacular, é um negócio que é assim, sabe assim, eu acho que muita gente tem que ver mesmo, quem tá interessado nesse assunto e até quem não está, porque ele é intenso mesmo, assim. Então eu queria indicar ele. Você vai rir algumas vezes, mas ele não é pra você gargalhar, ele é pra você terminar chocado, e é para isso que ele serve, e ele se presta muito bem a isso. Então eu vou indicar, por fim, esse show que tá todo mundo comentando e vale a pena ver. Chegando ao final aqui de mais um podcast, agora podcast Cinemação 283, falamos aqui sobre o clássico Psicose, né? Conversamos aqui sobre o filme, debatemos aí o que esse filme trouxe pra gente e tivemos aqui a participação da Angélica Helles, que veio lá do Masmorra Cine, da Raquel Machado, que veio do Bookstime Brasil aí, né? E o papo foi demais, realmente fantástico aqui. Eu queria agradecer. Primeiro vou agradecer aqui a Angélica, porque a Angélica já deu um agradecimento prévio, né, no plano detalhe. Pô, então eu sou muito apressadinha, né, cara? É porque eu sou editora, viu, ouvinte? Não estranho, não, porque eu fico pensando, nossa, a pessoa... Eu tô pensando que o podcast tá acabando, eu vou tentar ajudar a pessoa, não. Eu vou me antecipar. Olha, eu que agradeço, gente. Eu que só posso agradecer, é muito bom conversar com vocês, detalhe, né? Perdão. Eu tenho uma idade bem a mais do que vocês todos, né? Eu tenho 47 anos de idade. Então eu já entrei no mundo do podcast, já uma pessoa madura, entendeu? Uhum. Então pra mim é muito bom poder compartilhar essas ideias, conversar com pessoas mais jovens e tal, a gente fomentar aquela discussão, né, e tal, ter aquele debate maravilhoso, né? Então é incrível, gente, é muito bom mesmo conversar com vocês. Pra mim vocês têm um podcast que é um dos melhores podcasts, tá? Que eu assino o feed, de muitos podcasts de cinema. Eu sou realmente uma podcasteira, né? Será que chama, né? Pessoa que tem muitos feeds assinados, sou eu. Então eu escuto muito podcast porque eu trabalho escutando podcast.
Então, eu agradeço demais, que eu acho vocês maravilhosos. E vocês, dando essa abertura que vocês estão fazendo já há algum tempo, por sinal, chamar mais mulheres, vocês, além de maravilhosos, vocês estão ficando, né, únicos, né? Porque tem podcast que até hoje não abre pra mulher, não, muito pouco. Não abre, é verdade. Então, vocês estão ótimos. Continuem maravilhosos, como sempre. Pô, e um obrigado. Prazer conversar com você, Raquel. Pô, sensacional. Sensacional, gente. Mais legal ainda é isso, né? A gente tá conectando aqui, ó, a Angélica com a Raquel, daqui a pouco uma tá no podcast da outra aí e tal, né? Então isso é o mais bacana. Raquel, eu também queria agradecer aqui sua presença, sua estreia no podcast do Cinemação, foi sensacional, adoramos ter você aqui. Como você viu, né, pela Angélica, a gente sempre traz a pessoa de volta, às vezes demora um pouquinho, mas volta, tá? Então... Já deixa aí na sua agenda que quando a gente entrar em contato, porque a gente te quer muito aqui. Com certeza. Olha, adaptação com certeza, assim, não com certeza, né, porque tem algumas que eu desconheço, mas eu ficaria muito feliz e também já vou convidar vocês também para alguns casts também, falar assim, olha, participa lá, estamos indo pro nosso programa de número 100 ainda estamos mais no começo que vocês, mas tá bem legal, tem muita coisa legal e achei interessantíssimo, vocês são muito bons e muito feras do cinema, eu me senti uma noob. Eu sou uma noob do cinema. Imagina, você foi super bem. Ai, grata, pessoal. Então é realmente isso. Eu só agradeço o convite e tô sempre aberta para qualquer convite. Legal. E daí pra te escutar é Cappuccino Cast lá dentro do bookstimebrasil.com.br. É isso, né? Tem no feed normal, né? Então é só pesquisar no feed, em qualquer aplicativo de podcast, o Cappuccino Cast, que você encontrará. Isso que eu falei dos quadros e tudo mais, tá escrito na frente, né? Tá. O nome do episódio tem uns Cappuccino Cast que a gente tá quase chegando no 100 e os outros a gente vai começando tipo do 1. O Expresso do Dia devemos estar lá perto dos 50, 24 frames não deve ter mais do que 10, o Nerd Rock Café tá no volume 5, então assim vai variando os quadros. Legal. Olha, legal. Tá muito mais fácil hoje em dia a gente conseguir acessar os podcasts, né? Sim. Até para quem não tem muito conhecimento dessa questão de feed, não entende muito de aplicativo, agora a Google tem aplicativo de podcast, né, gente? Isso é maravilhoso. Verdade. Tu coloca no aplicativo, tu escreve que nem tu falou o nome do teu site, a pessoa coloca no Google, ele já aparece o player com os teus últimos podcasts. Exato. Então tá bem mais fácil, inclusive, de escutar podcast, viu? Que é uma barreira, as pessoas ficam meio na dúvida de como assinar um feed e tal, né? Meio confuso. Agora tá mais fácil, gente. É verdade, tem razão. Verdade. Com certeza. Pô, sensacional, gente. Muito obrigado novamente, então, pela participação de vocês. E Dan, tá aí, ó, mais um podcast gravado. Obrigado mais uma vez, Dan, pela parceria de sempre. Valeu, brigadão, Rafa, brigadão, Angélica, brigadão, Raquel. Opa. Adorei gravar esse podcast. Fiquei chocado que eu só descobri há pouco tempo que a Janet Leigh, um ano antes de gravar Psicose, ela foi mãe da Jamie Lee Curtis, né? Que a outra atriz que veio é muito legal saber disso. E aí eu deixo essa pílula de conhecimento no final desse podcast. Muito obrigado e pra quem tá ouvindo, até semana que vem. O podcast Cinemação 283 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.